Pessoal, enquanto a gente aguarda aqui, eu não sei se todo mundo leu o chat, falei que para quem chegou agora, a gente está dando mais um tempinho, a gente já começa já já, tá? Só para esperar todo mundo chegar, mas a gente já começa. Eu gosto de fazer uma coisa que aí quem se sentir à vontade para fazer, vai ser bem legal, que é o seguinte: como a gente não vai ter tanto tempo para se apresentar, todo mundo falar, né, igual numa sala de aula normal, se você puder clicar nos três pontinhos que está dentro do seu nome ali e renomear, né, renomear você, dizendo em que cidade que você está, vai ser super legal. Vou dar um exemplo aqui, ó. BH não tem outro, né? Ou tem? Que eu saiba é só uma. Então, dá para ver de onde que eu sou, aí é bom que a gente se identifica, às vezes a gente descobre duas pessoas da mesma cidade, tem gente que aí a gente descobre que tem uma cidade que a gente já morou e o outro está ali, aí gera uma afinidade que vai ser super legal para a gente bater papo aqui. Aí o ideal é que você coloque o seu nome primeiro e depois a cidade. Porque se você coloca a sua cidade primeiro, igual o Pedro ali, o Pedro Neto, quase que seu nome sai. Se bem que eu estou falando aqui em cima, né? Embaixo dá para ver normal. Mas, de novo, é só quem quiser, tá bom? Pedro Correia de Cachoeiro. Cachoeiro é demais, cara. Tem família que mora em Alegre, do ladinho de Cachoeiro. E não ia falar porque eu sou da época do Festival de Alegre, porque eu entregaria a minha idade, né? Estou vendo o pessoal de São Paulo, pessoal de Osasco, de Goiânia, Micaele do Ceará, Israel é de Marabá, no Pará. Tá aí já. Eliana, vamos começar? Acho que já Vamos. deu um tempinho, né? Isso, então, em 10 minutinhos, né? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Eliana, sou executiva comercial aqui da Unid. Hoje convidamos aqui o Fred e a Luciana para bater um papo conosco sobre um tema tão atual, importante, necessário, né? E novo para a maioria de nós. Nesse momento eu vou passar a palavra para eles, para que eles possam se apresentar e a gente conduzir esse bate-papo aqui. Fiquem à vontade para colocar perguntas no chat. Aqueles que se sentirem à vontade, peço que abram as suas câmeras, né, para poder realmente isso aqui ser um bate-papo, uma interação bem gostosa. O conteúdo vai ficar gravado, se posteriormente precisar, né, a gente disponibiliza, tá? Então, Fred, de antemão, já obrigada pela disponibilidade, tá bom, conosco. Lu, muito obrigada pela disponibilidade, por aceitar esse convite aí. A palavra é com vocês. Normalmente eu já chegaria aqui já me apresentando para caramba, mas eu tô doido para a Lu se apresentar primeiro. Então, vou passar para ela a palavra e aí depois que ela se apresentar, eu me apresento. Beleza, gente? Beleza. Muito bom, obrigada, professor Fred, obrigada, pessoal do NID, por organizar esse papo. Primeiramente, prazer enorme, eu espero que seja um papo super leve, super gostoso. Pode me chamar de Lu, eu vi ele no super formal me chamando de Luciana, não estou nem acostumada a ter assino aqui como Lu Lancerotti. Eu sou natural de São Paulo, vivo em São Paulo, eu sou uma mulher branca, de olhos verdes escuros, cabelo castanho claro na altura dos ombros, tenho a pele, tô meio vermelha porque eu sempre fico muito emocionada para começar qualquer interação humana, então fiquem tranquilos, daqui a pouco minha vermelhidão baixa, eu tô com uma camisa pink e estou usando fundo de tela preto da Unid. Eu acho que antes da gente falar qualquer coisa, né, quem somos, essa introdução que eu fiz já é um tema de respeito à inclusão, que é um dos pilares de ESG também, né, porque a gente às vezes lembra que ESG, a gente vai falar mais, mas é só sustentabilidade, mas é sobre o ser humano também, acima de qualquer ponto. Então, falando rapidamente, eu sempre brinco que meu currículo está no LinkedIn, então que a gente deveria hoje em dia estar muito mais preocupado de dizer quem é a gente na essência, quem somos como ser humano, muito mais do que nossa profissão, o que a gente fez. Mas profissionalmente eu estou na posição de diretora de marketing da Microsoft Brasil. Eu vou fazer daqui 10 dias aproximadamente 19 anos de Microsoft. Não foi meu primeiro emprego, então comecei bem antes, já tinha quase 12 anos de mercado, de marketing, quando eu comecei, dá para fazer as contas aí, não tenho problema de falar a minha idade, tenho 47 anos, normalmente eu até falo isso na introdução. Sou uma mulher casada,
Eu e meu marido, como a gente diz, sobrevivemos à pandemia, gente, porque realmente, para quem viveu dentro de casa, não foi fácil. Eu brinco que cada um de nós viveu o seu terremoto ou viver seu maremoto de uma forma, então acho que isso é importante a gente lembrar. Não foi fácil para ninguém. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 9 e um de 14. Tenho uma cachorrinha que tem tanta energia quanto meus filhos, eu e meu marido. Eu falo que aqui em casa não tem família. Antigamente eu falaria família Doriana, né, gente? Que para quem não sabe era manteiga, que a família era toda linda, feliz na televisão. Hoje não é uma família de TikTok, a gente briga, a gente é treta. Eu tá aqui, eu preciso dar pito em todo mundo da casa quando para de usar a internet para ter câmera para mamãe. Então acho que é importante a gente trazer isso, né? Mas acima de tudo, eu usei um termo aqui que eu falei que eu estou na posição de diretora de marketing. Eu acho que a gente começa a falar um pouquinho sobre o aspecto humano nessa perspectiva, né? A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quando a gente vai ganhando cargos ou importância, ou cada um dentro do seu cenário. A história do ego é algo que a gente tem que estar sempre com um olhar muito atento, muito consciente. E eu falo que eu estou, porque eu falo que todos nós, a não ser quem é empreendedor, dono da própria empresa, o resto somos todos uma grande linha, numa planilha que um dia pode sumir, por N razões, tá? Então, acho que é desse lugar de muito carinho, muita humildade, assim, que eu venho falar sobre um tema que se tornou uma grande paixão e que eu e o Fred vamos tocar essa dinâmica aí. Mas, Fred, super obrigada, que honra, super prazer, assim, adorei. Eu tô aprendendo, viu, gente? Eu falo assim, tem gente que fala assim, professora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não fala isso, que o peso de um professor é algo de extrema importância, é uma das funções mais importantes do mundo. Então, super prazer, Fred, obrigada pela oportunidade. Não sei se você entendeu, não, mas a gente que está empolgadíssimo aí com a sua companhia e com a sua presença, a sua participação. Achei super legal o que você falou sobre estar, né, num cargo, porque durante muito tempo na minha vida eu me apresentei da seguinte forma: eu sou o Fred, sou executivo de vendas de tal empresa, sou executivo de contas de tal outra empresa, e quem o Fred era não mudava a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos, mas a minha função, né, o que eu estava, mudava. E é muito difícil falar isso para as pessoas, e o mais curioso é o tanto que não é óbvio para elas de que elas estão e não que elas são, né? É até chocante, às vezes assim, não, faz sentido demais. E a outra coisa que eu gostei bastante é algo que eu não costumo fazer, então eu vou fazer a partir de agora, que é me apresentar da forma como se apresentou, de uma forma muito inclusiva, né? Eu sou o Fred, as pessoas me conhecem em geral como Fred Junco, né, que é meu sobrenome. É difícil soletrar, né? Eu sou um homem branco, calvo, né, para não dizer careca, de barba, sempre com um sorriso no rosto. A maior parte do tempo vocês vão me ver com um sorriso no rosto, então é como se fosse na foto mesmo. Estou vestindo uma camisa de botão preta, um fundo preto da Unid. Fiz direitinho, Lu? Legal. Bom, Perfeito, Fred. Obrigado por aceitar esse convite, que é tão simples, mas o pessoal está sendo gravado, né? A gente não sabe, principalmente nessas interações digitais, a gente não sabe quem é a audiência que está do outro lado, né, gente? É super sim. difícil, até eu falo que a gente fica falando a gente com a gente mesmo, a gente não sabe se a pessoa do outro lado tem dificuldade de leitura labial, se ela precisa realmente fazer um zoom. Então, acho que é sobre isso, né? Quando a gente fala de inclusão, e não é fácil esse tema. Vamos conversar mais, vamos bater muito papo. Mas obrigada, Fred, obrigada mesmo. Que super prazer poder a gente fazer um pouquinho desse movimento, um pouquinho do papel dessa transformação no mundo. Então, e aí, assim, para a gente manter um clima bem de bate-papo, assim, eu bati um papo com a Lu antes, né? A gente estava batendo papo especificamente sobre ESG, e a gente percebeu que durante um tempo a gente começou a levar o assunto muito mais para o lado pessoal, não necessariamente pessoa física, tá? Mas para o lado pessoal mesmo, entender que dentro de cada PJ tem um monte de PF, né? Um monte de pessoa física, e que ESG é pensar em termos de o papel de cada um, a importância de cada um e o impacto em cada um também, né? E quando você consegue individualizar esse impacto, individualizar essas responsabilidades, esse papel, fica muito mais fácil de você entender o ESG como algo voltado para a consciência e não só para
práticas de marketing, práticas de responsabilidade da empresa, práticas jurídicas e por aí vai. E eu imagino, e aí eu queria que vocês compartilhassem no chat sempre que quiserem, tá? E aí, de repente, se alguém quiser também abrir o microfone para fazer alguma pergunta, é só mandar lá no chat ou levantar a mão aqui, que a gente dá um jeitinho de possibilitar que isso aconteça, para tornar isso um bate-papo. Mas eu imagino que para todo mundo seja um conceito que, por mais que a gente já tenha ouvido falar bastante, seja algo que quem já praticou, né, alguma coisa de ESG, formal ou informalmente na empresa, entende que é algo dinâmico. É sobre a gente aprender todos os dias, é sobre a gente fazer de uma forma diferente todos os dias, é sobre a gente entender quem são as pessoas com quem a gente está interagindo, quais são os ambientes que a gente está interagindo, e aí a gente começar a criar mecanismos que promovam uma responsabilidade maior, tanto das PJs quanto das PFs, para ambiente, social e governança, né? E você concorda comigo, Lu? Concordo, e é legal, assim, né? Porque outro dia, pessoal, eu falei pro Fred, você prefere que te chama de Fred ou de Junco, ou tanto faz? Olha eu, né? Tanto faz. Só Frederico quem me chama é meu pai quando tá bravo. Ele tá ali, ó, Glicério Ruas. E aí ele tá aqui para confirmar. Tá certo, para ver se a gente vai agregar de verdade, né? Para depois puxar a tua orelha, viu? Que delícia. Você sabe que é muito legal, assim, porque outro dia eu estava num evento grande presencial, gente, foi muito legal, porque a gente, normalmente, eu era uma pessoa que estava mediando, que é do mercado de ESG, eu não sou uma pessoa formada em ESG, eu só tenho feito isso na prática, e a pessoa fala, eu vou começar, a primeira pergunta foi o seguinte, quem sabe o que é ESG na audiência? Eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso, porque hoje em dia a gente tem tanta preocupação de ser discriminado ou julgado, ou realmente a gente ter a preocupação de falar, nossa, será que se eu não falar eu vou ser de alguma forma penalizado por isso? Que ela falou, nossa, nunca tinha pensado. Então, acho que mais do que a pergunta, né, se você já ouviu falar, é lembrar o significado das 3 letrinhas, que acho que o Fred acabou de trazer, né, que é em inglês, nesse caso, a gente, até depois eu fiquei pensando, falei, puxa, a gente podia ter já colocado a sigla em português, porque ela já existe, a gente ainda continua utilizando ela de fora, então o E, o S e o G, para estandarizar essa conversa, para fazer com que todos se sintam incluídos, ela é Environment, Social e Governance. Em português, ela ficou ASG. Obrigada, Fred, super importante, né? Que é Ambiente, Social e Governança. Então, é muito legal, porque no final, em português, as siglas ficaram muito parecidas, mas o pessoal já tem utilizado o ASG também, que eu acho que é muito mais inclusivo, porque senão a gente já parte do princípio que todo mundo tem que saber inglês. Então, olha que olhar diferente já desde o princípio que a gente precisa tomar cuidado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Mas super, super bem colocado, Fred. A minha cabeça, gente, até não falei na abertura, mas eu comentei com o time da Unid, a hora que a gente estava se preparando, e foi muito legal. Uma das coisas de inclusão, inclusive, que a gente vai falar, eu tenho dislexia, então a minha cabeça, gente, ela é um monte de balão aberto. Tem hora que eu vou falar, putz, espera, me perdi, deixa eu dar 2 passos para trás, deixa eu conectar. Então, esse modelo mental, se em algum momento vocês falarem, nossa, tô perdendo o raciocínio da Luciana, ela tá indo numa linha que eu me perdi, manda no chat, fala, meu, bota ela de volta na terra, manda ela plantar o pé no chão, que eu volto e eu resgato da onde eu parti. Mas isso é muito, muito legal, porque até acho que, Fred, você me permite, você falou que também tem um distúrbio de aprendizado, certo? Você é TDAH, certo? É isso, né? TDAH. E agora que você falou de dislexia, o que é, eu tô achando que eu tenho também. Mas aí, brincadeiras à parte, né? Assim, eu tenho alguns sintomas disso aí que você falou, mas eu acho que são tipos do TDAH, e eu não escondo de ninguém. É Acho isso aí. que, assim, muito além dos clichês, né? Quando você conta, você se torna muito mais próximo das pessoas. É Em isso vendas, mesmo. a gente fala tanto sobre rapport, né? Sobre conexão, sobre sintonia, e aí as pessoas querem fazer sintonia com uma pessoa que se considera uma pessoa comum, tentando ser um semideus. E quando você diz para as outras pessoas quem você é e que ela te vê como uma pessoa comum, é muito mais fácil você se conectar com ela, né? É isso mesmo. E aí junta, né, Fragi, não somos o palestrante, o influencer, o diretor, nós estamos nessa posição e todo mundo é ser humano no final do dia. E a gente fala o que é ser normal, né? Hoje em dia a gente fala, por favor, né?
não é sobre ser normal, porque o que que é normal? É comum, a gente é comum ou não? Eu não sou comum, eu absolutamente, gente, se tem uma coisa que eu não sou, é comum. Vi de meus filhos, se eu chamar alguém para fazer um depoimento, e falar, minha mãe, cara, de comum não tem nada, ela tá louca, ela fala um milhão de coisas ao mesmo tempo, meu, é difícil acompanhar a energia dela. Então, acho que alguém até escreveu no chat, eu peço desculpa se eu prestar atenção no chat, eu até dei essa, né, deleguei essa função, falando, se eu prestar atenção no chat, gente, eu estou na lama, eu vou começar a ler, vou me perder no raciocínio. Mas um dos pop-ups que eu vi é abraçar a vulnerabilidade, é outro tema que eu adoro falar, eu gosto muito de falar sobre liderança humanizada, porque realmente abraçar modelos mentais diferentes é sobre o que a gente chama hoje de diversidade real. Então, acho que é daí que a gente vai, né, Fred? Não sei se a Eliana quer fazer alguma introdução. A gente já, você vê, Eliana, a gente não para de falar, né? Se deixar que a gente vai para cima, vai ficar a hora inteira falando, criando em cima do tema. Pode ficar à vontade, pode conduzir, já iniciar. Então, assim, eu acho que já iniciamos, né? Já estamos nesse bate-papo aí, podem conduzir à vontade, pessoal. Legal. Deixa eu começar com uma provocação, então, que a gente tem que eu acho que talvez seja a maior. É assim, eu vou pedir para o pessoal que está aqui mandar lá no chat qual que é a percepção que tem, qual que é o nível de conhecimento que tem sobre ESG. Eu não quero saber que fale o que é ESG, o que não é. É só para ter uma noção. Se a gente está falando tecniquez demais, ou se a gente está falando tecniquez de menos. Então, quando você falar assim, pô, não, eu entendo o que é por alto, mas, olha, nunca tinha ouvido falar. Super legal esse tipo de resposta, porque aí já faz com que a gente explique desde o início, né? E aí vai ter a outra pessoa que fala, sou especialista em SG na minha empresa, trabalho numa grande empresa e levo SG no meu pulmão para onde eu vou, respirando, né? Muito Legal, legal. ó, tem um monte de gente que não conhece nada. Cara, na Bom, verdade, eu acho que quem fala que não conhece nada não sabe que conhece. Basicamente é isso. Então, vou fazer uma introdução bem rápida de ESG, a Lu completa. Mas, e eu falo muito rápido, tá, gente? Então, se vocês perceberem que eu estou falando muito rápido também, já manda lá para mim também, que pode diminuir um pouquinho. ESG é uma sigla que engloba, né, como se fosse um pacto aí mundial que pega os mercados e que traz para as empresas, principalmente, uma responsabilidade de atuar com sustentabilidade e responsabilidade social em basicamente 3 aspectos: o ambiental, e aí não é só o meio ambiente, não é só a agenda verde, mas tem muito de meio ambiente também no meio, né? De como que você trabalha com o ambiente. O S de social, ele vai muito em cima de como que você atua com a sociedade, né, interna e com a sociedade externa. Como é que você lida, por exemplo, com os benefícios, com a forma como você trata seus funcionários, o que que você traz não chega a ser benefício no sentido de RH, não, tá, gente? Mas como que você impacta positivamente as pessoas através de métricas, através de indicadores, através de buscas que vocês têm. Tudo isso faz parte da estratégia também, né? A que a Micaele falou ali, está nos planos estratégicos da empresa que trabalha, eu vim para somar conhecimento. É exatamente isso, ó, é uma estratégia de como que a gente pode atuar fazendo com que a nossa missão, o que a gente representa, né, para a comunidade, no mercado, atue bem com o ambiente, com o social e com governança. Quando a gente pensa numa empresa maior, tipo uma empresa de capital aberto, é óbvio que o governança tem um peso muito forte ali, né? Porque em questões de legislação, ela tem que cumprir todos aqueles critérios, todas aquelas exigências, certo? Então, quando você pensa numa empresa que que usa matérias-primas, por exemplo, que são críticas para o meio ambiente, você tem que entender também que o ambiental vai ser talvez um foco muito grande que ela vai dar com o intuito de não prejudicar o meio ambiente. Quando é uma empresa com muitas pessoas, e uma coisa não exclui a outra, tá? Quando é uma empresa com muitas pessoas, você vai pensar assim, nossa, você tem muitos funcionários, eu tenho várias vidas que eu impacto, que não são só dos funcionários, mas das famílias dos funcionários, das comunidades onde eu atuo. Às vezes, a empresa está alocada, né, tem uma planta num determinado bairro, numa cidade que seja muito carente, né, digamos assim, em termos de economia, e aí o que a entrada daquela empresa representa na sociedade como um todo e como que essas pessoas vão ser contratadas de lá, vão ser trazidas de fora, como é que vai ser o impacto disso. Então, assim, se você parar para pensar,
O ESG, na minha cabeça, ele parte de uma questão de legislação. Existe um grupo de políticas que devem ser observadas para mostrar que essa empresa funciona de acordo com as regulamentações, de acordo com o que se espera dela em relação ao mercado. Existe um lado, marketing, do ESG, que é quando a empresa ela divulga, por exemplo, que ela trabalha pensando no meio ambiente, que ela trabalha pensando na sociedade que ela influencia e que ela trabalha com boas práticas de governança corporativa. Ou seja, ela faz uma gestão super legal, certo? E, por último, que eu acho que é o que conecta todos nós, enquanto CPFs, mesmo que a gente não trabalhe em grandes empresas, ou que a gente não trabalhe, sei lá, tem gente, por exemplo, eu como palestrante, né, como mentor, eu sou autônomo. Então, já há muito tempo na minha vida eu estive como equipe na minha empresa. Então, só eu. Então, como é que eu vou falar assim? Eu vou praticar o lado social, o pilar social do ESG na minha empresa, sendo que eu não tenho funcionários? Poxa, eu tenho clientes, eu tenho fornecedores, né? Eu tenho mentores meus, eu tenho colegas de trabalho que trabalham no mesmo ambiente que eu, como autônomo, e aí a gente tem que compartilhar cultura, né? Que não é a cultura organizacional, mas uma cultura de uma comunidade específica. Então, assim, o que conecta a gente no ESG, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, na minha visão, a consciência. Você consegue fazer tudo que você faz hoje, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, de uma maneira cada vez mais consciente, nesses 3 pilares: ambiental, social e de governança. E aí, assim, se eu falar com a Lu agora sobre como que é isso na prática corporativa dela, ela vai falar, provavelmente, não vou dar spoiler, eu vou fazer essa pergunta para ela, mas provavelmente ela vai falar algo ligado a indicadores, ela vai falar algo ligado à distribuição, às metas que são definidas, por exemplo, para cada área, ao tanto que ESG, assim como inovação, se infiltra no trabalho de cada área para que a empresa entregue isso e tal. Mas a gente pode chegar também num ponto, né, Lu, de falar assim, tá, você como cliente dessas empresas, tanto as pequenas, daquelas ali do bairro, quanto aquelas grandonas que funcionam a nível global, como que você interfere na agenda de ESG dessas empresas que fornecem serviço para vocês? Como é que você seleciona, como é que você decide o que você vai consumir? Diz aí, Lu, corporativamente, como é que isso impacta na sua vida? O Fred, a gente vai começar falando pelo mundo corporativo e depois a gente migra porque eu vi que tem algumas pessoas que falaram que é a primeira vez que tem contato. E quando a gente vai para a agenda de ESG, gente, que antigamente acho que foi até a Cláudia que falou que já vive isso há muitos anos, e aí, Cláudia, pula que hora que você quiser. Gente, se mais alguém, eu vi que a Priscila abriu a câmera, se mais alguém quiser interagir com a gente, ficar visualmente, eu sei que é um horário que às vezes eu brinco que a gente está com filho num braço, ou pai no outro, ou fazendo comida, né, arrumando a cama, a gente faz de tudo enquanto a gente faz live à noite. Fica à vontade também, se mais alguém se sentir à vontade, mas obrigada, Pri, porque a gente precisa ter coragem também para abrir câmera hoje em dia. Super obrigada, querida. Olha lá, viu? Uma tá no metrô, gente, é isso, é uma loucura. A gente sabe disso que é muito bom. Obrigada, Karina, também. Eu preciso de leitura humana, gente, é uma loucura isso. Para mim, o digital tem sido muito sofrido, assim. Mas E eu tem vou mais, né, fazer... Lu? Tem mais. Quando você está aqui para aprender, e eu não estou falando só de vocês aí, não, tá? Eu estou aqui para aprender também. Eu Eu me também. defino como uma pessoa assim, quando eu falo quem eu sou sem dizer o que eu faço, que é o maior desafio que eu acho que a gente tem hoje no digital, no mundo corporativo também, no nosso trabalho, eu falo que eu sou a pessoa que duas coisas que eu mais amo fazer é aprender e ensinar. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, num processo de aprendizado e de ensinamento, a câmera aberta ou qualquer outro tipo de contato, o chat, a voz, o microfone aberto, mas principalmente a câmera, elas facilitam e empoderam demais esse aprendizado multilateral, sabe? Assim, não é só vocês que aprendem mais, a gente também aprende muito mais, né? Se eu estiver lendo o nome das pessoas aqui, por exemplo, e não tiver interação, é quase a mesma coisa de estar gravando. Vamos gravar aqui eu e a Lu e vamos disponibilizar em algum outro lugar.
Então, Verdade. se puderem fazer essa diferença para a gente, eu agradeço bastante. Lu, você estava dizendo, eu te interrompi. Você Não, estava não, falando sobre imagina. o mundo corporativo e a gente migrar depois para o dia a dia, né? Para o dia a dia, que eu acho que principalmente para quem tem pela primeira vez. Obrigada, a gente está vendo algumas pessoas abrir, vocês não sabem, me dá um conforto. Eu falo, meu, pelo menos eu sei se a pessoa está dormindo, se ela está sorrindo, se ela está com uma cara do tipo, não estou entendendo nada que esses dois loucos estão falando na live. Então, acho que obrigada, assim, de coração. Deixa eu trazer para vocês uma visão bem simples do que é o mundo corporativo, do que eu vivo, e aí eu vou aterrissar para vocês até a partir da história de onde eu vim com essa transformação muito recente. Olha lá, temos até uma criança participando. Gente, eu adoro. Essa geração já nasceu com a sustentabilidade na veia, tá? Isso daqui é pra gente, viu, pessoal? Isso daqui não é para esse pessoal aí, não, porque eles já vieram com o chip super avançado, inclusive. Quando eu olho para dentro do mundo corporativo, numa empresa do porte da Microsoft, gente, isso eu acho que o Fred, eu não quero ser repetitiva, ele trouxe, tem uma agenda de normatização, tem uma agenda de legislação. Então, eu falo que eu tenho, sim, o privilégio de estar numa empresa que tem todas essas guias globais, aonde principalmente o que eu recortaria é aonde uma empresa de tecnologia pode fazer a maior diferença no nosso planeta e na nossa sociedade. A gente tem os pilares que a gente trabalha, mas eu diria o seguinte, a gente tem que ajudar a impactar o clima do nosso país, do nosso planeta. Então, é um lema para a Microsoft, quando a gente pega o ESG, ou os 17 ODS, que até eu joguei ali, depois é legal vocês verem o que são esses 17 Objetivos de Desenvolvimento, para quem não conhece, a gente consegue ir fazendo esse recorte. A Microsoft, com a essência da indústria, ela não vai acabar com a fome, porque a nossa essência não é produção de alimentos. Mas, quando a gente quer interferir no clima, por conta de data center, de produtos que a gente tem de produção em alta escala, os data centers, para quem não sabe, são aqueles grandes servidores que consomem energia, que liberam calor. Os projetos são lindos, gente. Tem projetos de teste que foram feitos desses servidores embaixo da água para ver se isso trazia menos impacto na transformação do planeta. E foi se comprovado, porque a própria temperatura da água autorregula, e isso consome menos energia, então a gente fala de energia limpa, de água potável. Então, tem uma agenda corporativa muito legal. Eu vou tentar fechar aqui um pouquinho disso, porque a minha maior preocupação quando eu falo de uma empresa desse tamanho, e alguns podem aqui também ter o privilégio de estar em empresas de grande porte para fazer altos impactos como isso, botar servidor embaixo da água, gente, que não é uma coisa simples, o investimento é gigante, mas a gente pode trazer por uma outra perspectiva para todos se sentirem parte dessa conversa. Vou dar exemplos do que são visões de produto numa linha de ESG para vocês e que acabo endereçando um dos 17 que até, obrigada, Fred, que você colocou aqui no chat, ajuda muito, quando a gente fala de produto Microsoft, a gente acabou de lançar, há alguns meses, um mouse que utiliza 100% de plástico retirado dos oceanos. Isso está na agenda de compromisso da corporação. A corporação tem a parte de limpeza dos oceanos. Aí a gente pensa e fala, que legal, além disso, eu vou produzir menos matéria-prima que tem um monte de química sendo jogado nos nossos solos. Puxa, eu juntei uma parte do que é impactar o planeta, com uma parte do que você falou, que é o marketing também, gente, é óbvio, né? Eu falo que é uma corporação, a gente depende de lucro para gerar emprego, para gerar e transformar o mercado, mas isso tem uma conexão natural. A hora que eu falo, e depois daqui a pouco eu vou até comentar sobre uma pesquisa, eu anotei aqui, a hora que a gente fala que entre você comprar um mouse, gente, todo mundo usa um mouse, né? Tipo, acho que a maioria que usa computador hoje em dia usa, senão a gente depois começa a ficar velho, tem problema de... Você não usa, Fred? Você não... Ah, bom, eu também. Bonitinho. Gente, esse mouse, depois vocês vão ver a coisa mais linda do mundo. A hora que eu vi, eu falei, eu quero comprar agora ele. Ele tem... A cor dele me lembra o oceano, me lembra uma coisa mais de conexão com a natureza. Eu falo, puxa, a gente trouxe algo que faz uma transformação para o planeta, que na hora que eu vou fazer uma campanha de marketing, aí eu tenho a paixão pela transformação em pessoas e planetas, mas na hora que eu vou fazer uma campanha, ela tem um significado, ela tem um posicionamento
Que incrível! Se eu tiver condições de comprar um mouse que de alguma forma impacta não só a nossa geração, mas o futuro, ou um outro mouse que eu nem sei qual é o material, eu não sei que mão de obra foi utilizada, o que será que a gente vai optar no final do dia? E é muito legal, eu acredito que tem pessoas muito jovens, pelo que eu estou vendo aqui também, está comprovado, gente, saiu uma pesquisa muito recente que fala que a geração dos millennials e essa geração Z, eles vão decidir cada vez mais por comprar produtos que não são commodity, mas que trazem alguma diferença para a sociedade, para a comunidade, para o planeta. Ô, Lu, vou te fazer um desafio aqui, tá? Mas assim, não se sente pressionada porque é a sua opinião pessoal, então você pode responder o que você quiser. Lógico. Você acha que o mercado de consumo já está... É porque eu sou... Para quem não sabe, gente, eu dou uma aula em um dos MBs da Unid, chama Vendas Consultivas. Então, eu acabo puxando a sardinha um pouquinho do assunto sempre para vendas, né? Porque eu penso também que é vendas e é marketing ao mesmo tempo, porque eu estou pensando em mercado, né? Sem dúvida. Acho que o mercado consumidor hoje está preparado para consumir, né? Que existe uma promessa de que as gerações aqui para frente cada vez sejam mais preocupadas com isso. Mas você acha que hoje o mercado está preparado, por exemplo, para responder de uma velocidade rápida a esse tipo ao consumo desse tipo de produto? Né? Porque a Priscila já mandou aqui que é o mouse. Eu já entrei aqui na página, já olhei, já achei bonitinho pra caramba, e já estou querendo ver que se eu compro um ou dois. Vou deixar terminar aqui para decidir. Ó, Você acha que, Fred, de uma forma geral, tá? E se não tiver, qual é o desafio principal que você acha? Vamos lá, né? Eu acho que primeiro, assim, eu tenho conversado, e, gente, de novo, não sou especialista, se me perguntarem tecnicamente sobre SG, eu vou falar, pelo amor de Deus, eu tenho um monte de amiga que eu vou chamar desesperadamente para a próxima live. O que eu acho muito interessante disso é sobre a história de consciência. Eu vou deixar muito essa palavra marcada para vocês, Legal. tá? Eu acho que hoje existe já uma consciência, principalmente quando a gente traz para as grandes empresas, para diversas tipos de indústria. Quando eu falo de indústria, a gente está falando de mercado alimentício, de cosmético, estou falando de roupa, estou falando de tecnologia, assim por diante. Existe, sim, nas empresas de maior porte, uma consciência muito grande, que é o que você falou, seja porque é lei, porque é legislação, porque é impacto em imposto, seja o que for, existe. Porque marketing também, né? Porque é marketing também, e vamos lá, e tá Sim. tudo bem ser marketing, porque eu brinco que nem que se for por isso, pessoal, vamos aproveitar que seja feita uma grande transformação e um impacto real. E eu tenho visto, principalmente com pessoas que começam a se apaixonar pelo tema pessoalmente e não tem como fazer a desconexão humana entre pessoa física e jurídica. Eu tenho esse incômodo dentro de falar o que eu vim fazer no planeta, né? Eu sempre fiz essa pergunta desde muito jovem. Eu falava assim, o que eu vim fazer aqui? Eu só não vou fazer a expressão inteira porque a gente está sendo gravado, senão eu teria feito. Numa aula presencial eu teria usado outros termos um pouquinho mais impactantes. Eu falei assim, o que eu vim fazer aqui, gente? Não é possível que eu vim aqui só para acordar, para estudar, para... que mais? E quando eu olho por esse incômodo que eu, Luciana, tenho desde jovem, a hora que eu chego na empresa, eu olho e falo, o que eu posso transformar com quem eu sou, aonde estou, em pequenos movimentos. Se eu tivesse que falar no final desse bate-papo que a gente está aqui, se alguém falar, nossa, Lu, você me fisgou de alguma forma, e eu vou trazer exemplos práticos para vocês, eu vou falar, meu, pedrinha jogada no meio do lago, tá reverberando, tô feliz e tá tudo bem. E cada um dentro da sua potência de transformação, tá? Então, sim, o Fred respondendo de ordem prática. Os mercados mais maduros, as empresas mais maduras estão, sim, seja com embalagem, seja com produtos cosméticos feitos sem tanta química, sem corante, seja embalagens de alimentos que já estão vindo com esse olhar de uma embalagem reciclável, de materiais que são sustentáveis. Então, acho que tem, sim, um olhar de amadurecimento. O que eu gosto de provocar positivamente é se eu, como uma empresa Microsoft, ou Unilever, ou Procter, seja quem for, não tiver uma Nestlé, a gente não for intencional
rápido nessa transformação, a gente não pode esperar que uma empresa de menor porte vá fazer isso. Isso eu estou generalizando, tem empresas que são novas, que são startups, que já nascem com essa consciência, tá, gente? Aí é um outro momento, são empresas com perfis já diferentes, que os empreendedores já têm uma outra energia, já têm uma outra pegada. E sobre isso eu estou falando do mundo corporativo. Quando eu falo isso da perspectiva do consumidor, É gente, aí que eu assim, queria chegar. E aí? oi? E aí? É aí que eu queria chegar. Ó, aqui eu vou dizer, logicamente a gente fala, só quem está nessa live já está num lugar privilegiado no mundo, né? Só para a gente também ter muita Sim. humildade de dizer, quando eu falo assim, acho que todo mundo está nesse movimento, todo mundo é muita gente. Eu falo isso todo dia para o meu time, porque a gente quem? A gente 5%, 1%, 20%. Este topo de pirâmide privilegiado, na minha humilde opinião, de novo, gente, a gente tem que tomar consciência e ajudar nesse processo de transformação. Eu vou dar um E exemplo na minha multiplicar, né? casa. Eu tenho que ser a pessoa... Gente, se eu com toda a formação acadêmica que eu tenho, educacional, que eu trabalho numa empresa dessa, eu não trouxer isso para a pessoa que trabalha na minha casa, que é a G, que é uma senhora que eu tenho paixão por ela. Se eu, de alguma forma, me falar, não, seu filho leva garrafa de água plástica todo dia, não. Eu ganho um monte de squeeze, eu vou dar 10 squeezes para ele, manda ele colocar isso lá. Ele vai comprar, de repente, uma térmica de isopor para manter a alimentação dele, a bebida gelada. Não, eu tenho tanta térmica na minha casa, não compra nada, eu vou pegar algo que está parado dentro do meu armário. Eu estou falando de pequenas atitudes com grandes impactos nos próximos movimentos. A hora que eu fizer isso, será que ela não vai levar isso para a neta dela, que tem 4 anos e que, gente, de novo, a pessoa que apareceu com a criança no colo, se a gente conversa, não sei quantos aqui tem filho, sobrinho, ou filho de amigo, coisas assim, gente, a cabecinha deles gira em outro patamar. Sobre sustentabilidade, aqui a gente está falando muito do verde, mas sobre consciência de respeito ao ser humano, a gente fala de diversidade, às vezes, né? A gente fala sobre o que são os LGBTs, eu não vou me arriscar a falar todas as letras, porque a dislexia nessa hora vem à tona, eu erro sempre a sequência. Quando eu falo disso, eu falo, vai falar para uma criança, nossa, imagina, não pode falar para o vovô que a pessoa é homossexual, fala assim, não, eu ouvi isso do meu filho outro dia, mas mamãe, você sempre fala que o que importa é a gente respeitar o ser humano. Aí você fala, toma essa, né? Voadora no peito, a criança não tem muito essa consciência. De novo, Fred, estou falando de um lugar onde este grupo já é privilegiado. Sim. Só que se nós não fizermos este convite à transformação e fizermos ao nosso entorno essa mudança, a gente não vai mudar nunca. Eu ouvi um dado outro dia que me deixou chocada. Eu estava numa live também, puta, mulher, a gente tem 50% da vice-presidência da Microsoft no Brasil de mulheres. Aí eu estava com uma pessoa que é empreendedora, ela falou, bom, mas você tem que lembrar que essa não é a realidade, ela até falou do Brasil, essa não é a realidade do mundo, né? Nem só do Brasil. Ela falou, se a gente continuar na velocidade que a gente está, Luciana, tem um estudo que são 240 anos aproximadamente para a gente chegar na equivalência. Aí eu falei, meu Deus, então mais ainda eu coloco aqui o meu chapéu de atitude, minha capa de atitude e falo, eu tenho que ajudar nessa transformação. Tá? Então, Fred, acho que a maturidade do mercado depende da classe, depende da região do planeta, depende da região da cidade que você está. Mas a gente aqui é formiguinha que tem que trabalhar, gente. Pois é, a gente está falando de consciência, a gente está sempre naquele... Assim, não importa onde que a gente está na régua, né? Tem sempre um pedaço para lá de cá, um pedaço para lá de cá, um pedaço que a gente já andou e um pedaço que ainda falta andar. E eu, se fosse me colocar, fazer minha meia-culpa aqui, eu ia dizer que eu estou bem no início da régua. Mas em termos de consciência não prática, tá? Em termos de saber o que é importante, eu estou no seguinte ponto agora. Eu fico pensando o seguinte, ó, por que eu acho que as pessoas, em geral, o mercado de consumo, pensando na pessoa física de cada um aqui, a minha, a sua também, porque a gente não está preparado para consumir. Vamos supor que eu bato o olho aqui no seu mouse, né, no mouse da Microsoft, que é o Ocean Plastic, e veja que ele é lindo, maravilhoso, ele faz todas as funções, ele é resistente pra caramba, ele tem todas as qualidades que o mouse precisa ter, e eu decido, eu vou comprar.
Só que na hora que eu comparo com uma outra marca ou com um outro mouse da própria Microsoft, eu percebo que o preço dele está maior. Isso aí. E aí eu não vejo qual é o tamanho do custo que a adequação para as práticas de ESG tem, impactam nesse preço. Aliás, a gente, pelo menos assim, dentro da minha realidade, o que eu observo, né, posso ter uma visão muito míope do todo, mas eu acho que as pessoas enxergam as coisas que elas compram como se tudo fosse margem. Eu vou comprar uma coisa de R$800, R$800, 750 ali é margem da empresa, né? É lucro. E não é. Vai comprar um negócio de R$800, pode saber que, sei lá, R$100 é lucro da empresa. É isso aí. Né? Talvez esteja exagerando, talvez não, dependendo do negócio. Só que a gente não enxerga, por exemplo, que inclusive é uma frase que eu ouço bastante, é assim, não, responsabilidade social e responsabilidade ambiental está muito no DNA da empresa. Cara, não pode estar no DNA da empresa. O DNA da empresa é prejudicar o ambiente, e as práticas de ESG é compensar isso, né? Você correr atrás. Então, para você correr atrás de um prejuízo que a gente gera, um impacto negativo que a gente gera com produção, com serviço, com uma coisa bem simples, assim, uma coisa bem muito simples. A gente não falava de home office da forma como a gente fala hoje, antes da pandemia, né? E aí, antes da pandemia, a gente, teoricamente, devia ter o nosso nível máximo de emissão de poluentes com os carros das pessoas. Na maioria das vezes, uma pessoa dentro de um carro, um carro por pessoa, indo para o escritório. Então, se você aumenta radicalmente o número de pessoas trabalhando de home office, você tem um gasto de energia maior, mas você tem um gasto de energia menor, que é o deslocamento, que é o trânsito, que é a qualidade de vida e tal. Então, vamos pensar nos pequenos impactos, né? Mas quando eu penso, por exemplo, numa cadeia produtiva toda sendo alterada, né, para poder recolher o plástico lá, tratar esse plástico, distribuir isso de forma diferente, criar uma planta que produza esse plástico especificamente para esse objetivo, o design, a própria concepção, a inovação, é muito trabalho envolvido e, obviamente, isso se reflete no custo. Então, você está disposto ou disposta a consumir um produto que traga consigo um custo maior, uma elevação de custo para ser sustentável dentro dos 3 pilares de ESG? Se você está, o que você pode fazer além? Se você não está, o que você pode começar a fazer? E essa consciência, com certeza, também se reflete no mundo corporativo, né? De 3 formas. Para mim, a pessoa que está lá consumindo, ela também trabalha dentro das empresas, seja ela pequena, média ou grande, muitas vezes, não sempre. Segundo, a pessoa que está consumindo, ela gera naturalmente um movimento do mercado para se adequar os produtos ao que ela quer comprar. E em terceiro, porque o dinheiro acaba indo também para o lado daquilo que está sendo mais vendido. Se eu estou vendendo mais o produto que é feito com plástico do oceano, retirado do oceano, eu começo a dar sinais para outras empresas de que trabalhar com a ESG é ganhar mais, ter mais lucro. Né? E isso é muito legal, apesar de eu achar que a gente ainda está longe em termos de consciência. Cara, isso é muito legal. Eu lembro, Lu, que há alguns anos, eu não sei dizer quantos, né? Não sei se eu sou tão bom de data assim, saiu um videozinho no WhatsApp e que todo mundo compartilhou ele pelo menos umas 700 mil vezes. E eu vi ele pelo menos umas 200 mil vezes. Que foi aquele videozinho que mostrava um coelhinho, que era um coelhinho de laboratório, que ele era um coelhinho de cobaia, e ele mostrava que todos os produtos que não eram veganos eram produtos que passavam por testes com animais em laboratórios. E eu chorei vendo o vídeo, e muita gente que me contou que chorou vendo esse vídeo. Até essa semana, eu não me lembrava de ter visto esse vídeo. Né? E eu lembro que, na época, vocês vão rir, talvez, mas o Careca também usa shampoo, tá, gente? Tem muita gente que me pergunta, você usa shampoo? Mas para qual cabelo? Eu falo, mas shampoo não é para cabelo, é para cabeça. E eu lembro que eu fiquei procurando na prateleira do mercado, lá, né, da loja, todos os shampoos, qual deles estava escrito que era vegano e tal, e eu não achei.
Eu achei, tipo assim, em alguns lugares específicos, nas prateleiras específicas, poucos produtos. A vantagem é que, no meu caso, qualquer shampoo para qualquer tipo de cabelo serve, né? Então, mas eu fiquei super incomodado com isso. E me incomodou mais ainda perceber que eu só lembrei disso agora, essa semana, porque o assunto seria esse. Não é dolorido quando você pensa que talvez as empresas não adotem tantas práticas ou na velocidade que a gente queria, porque a gente não consome nessa velocidade que a gente gostaria? Ô, Fred, eu vou fazer um convite, eu vou trazer todo mundo para uma reflexão, se você me permite. E, gente, de novo, isso não é uma sessão de terapia, tá? Isso é só uma sessão de reflexão. Não, você falou de mercado, né, Lu? É, e que eu vou compartilhar como que... Por que que eu tô aqui hoje, tá, gente? Aqui nessa live, aqui, não aqui nesse planeta, porque essa também é parte da história, mas assim, por que que eu tô nessa live? Por que que quando o Nietzsche e o professor Fred me convidaram para vir falar, falou assim, sobre o que que você quer falar? Eu falei, seria natural falar de performance de marketing, falar de performance de campanha, falar de account-based marketing, marketing moderno. Aí eu falei, mas se vocês quiserem que eu traga uma pauta, que eu tenho visto que as pessoas estão muito ávidas, gente, as pessoas estão com muita fome de escutar e entender de forma simples o que está sendo feito, é sobre essa história de sustentabilidade na prática. Vou contar para vocês, vou tentar ser muito rápida, porque é um tema que me emociona, me arrepio quando eu conto. E escutem tudo isso de um lugar de fala muito humilde que eu vou falar. Eu boto cores fortes para trazer para vocês o sentimento, tá? Eu, em maio desse ano, eu fui convidada... Desse ano. Então, estamos falando aqui de 4 meses, tá, gente? Não tem muito tempo essa conversa, 5 meses. Eu fui convidada para ir para um evento de 4 dias, na Bahia. A gente podia levar um acompanhante, então imagina que privilégio. Eu fui para a Bahia com tudo pago com meu marido. No caso, eu fui com meu marido, cada um foi com quem queria. Onde tinha os 200 maiores profissionais de marketing do mercado. Primeiro, gente, não vou nem entrar na história do sabotador, da gente com mulher, porque senão a gente vai desviar a pauta de SG e vai para outro lugar de fala, tá? Primeiro, eu achava que eu não tinha nem capacidade para estar lá. Eu falava, gente, tem um povo aqui que eu olho e falo, meu Deus, eu admiro essa pessoa que eu estou fazendo aqui. E eu lembro que teve um amigo meu que falou assim, ô, para, né, meu? Você é alguém. Aí eu falava, não. E aí, gente, olha que interessante da onde veio. A hora que eu entrei nesse evento, eu cheguei no meu quarto, sabe, noite de princesa? Gente, vocês não imaginam, tinha tanto presente em cima da cama, que eu falava, meu, eu sou foda, cara. Ó, Luciana, parabéns. Você nunca imaginou que você ia estar aqui, hein? Gente, juro, devia ter uns 30 pacotes em cima da mesa. Primeiro dia. Mal sabia eu que vinham mais depois, tá? E foi tão legal, porque ao mesmo tempo que eu vim e abri aquele olho, e falei assim, nossa, eu faço isso para tanto executivo de empresa, eu tô me sentindo o máximo. Como diz o meu marido, se vocês ouvissem ele contando essa história, ele fala que eu fui entortando a cabeça, do tipo assim, o que é isso? Aí ele falou, para, você ganhou um monte de presente, o que você tá entortando a cabeça, Luciano? Aí eu parei, eu falei para ele, me ajuda a desembalar tudo isso. E aí ele já pegou onde Nossa, eu ia, né? verdade. Me ajuda a desembalar tudo isso e colocar todas as embalagens num canto do quarto. A gente jura, era um quarto lindo, de vista para o mar. Eu comecei a empilhar caixa, plástico, lixo, 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 lixo. Aí ele falou, entendi para onde você está indo. Aí eu chamei a moça que limpava o quarto, falei, por favor, não jogue fora. Ela falava assim, mas como? Daqui a pouco a senhora não tem mais como entrar no quarto. Eu falava, fica tranquila, pode deixar É aí no isso que você cantinho. queria, né? Eu preciso viver esse momento de lixo dentro do meu quarto. Continuou, né? Cada dia vinha mais um presentinho, ou eu estava lá na palestra. Gente, eu não fui lá passear, tá? Tinha conteúdo, tinha interação, tinha um monte de coisa pra gente fazer, mas tinha, lógico, fã também, né? A parte divertida. E cada vez que eu recebia alguma coisa, eu ia lá e botava o pacotinho. E os pacotinhos normalmente são plásticos ou são papéis, e na maioria das vezes não são papéis de reuso, ou não são papéis certificados, assim por diante.
Esse é um primeiro cenário que eu quero que vocês fixem. O outro é, eu estava na Bahia. Quantos brindes, presente, produto, chamem do que quiser, eu ganhei que eram de comunidades locais? Alguém quer chutar quantos? Não. Eu vou esperar os outros chutarem, se ninguém acertar, eu chuto. Pode chutar, pode chutar. Se alguém quiser fazer um número com a mão, jogar aqui, 0. Tem gente que já chutou certo lá, ó, no chat. Priscila chutou 0, Christopher, Cláudia também 0. Posso falar? Foi 1. Errei. 1. Não estou Uhum. brincando, eu devo ter recebido mais de 40 brindes presentes, porque tinha de brinde a presente, tá? Tinha um Não entendi o Newton, não sei se vazou só o fone. Foi sem querer. Olha que coisa. Gente, foi um dos melhores doces que eu já comi, tá? De verdade, eu falava, gente, eu trocaria tudo isso daqui por mais uma meia dúzia desses doces aqui para levar para minha casa, juro. Era divino. Era um doce de chocolate maravilhoso. E aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, num momento de, como eu falei, eu fui uma incomodada desde muito nova. E eu fui ficando com aquilo no decorrer dos dias. Como meu marido, lógico, a gente partilha dessa mesma visão, do respeito às pessoas, do respeito à natureza, da tentativa de ter um olhar mais inclusivo, e falo de tentativa porque sempre a gente vai ser míope em alguma coisa, ninguém acerta 100% tudo, por isso, Fred, vou chegar na fala da culpa, você vai ver que eu vou voltar nessa palavra já já, tá? A gente teve um momento que era de intervalo entre as palestras e a gente foi andar na praia, eu estava na Praia do Forte. A gente pegou um saco e a gente saiu andando e recolhendo lixo na praia. A gente voltou com 3 sacos de lixo gigante. E não é que eu andei horas, gente. Andamos tipo 45 minutos na Praia do Forte. Aquele lugar lindo. Que se a gente pensar é quase o deserto, porque tem pouca gente. E tem 2 situações que nos chamaram e nos chocaram muito. Uma, primeiro, foi o pessoal da comunidade local parando para parabenizar a gente, porque tá na cara que a gente era turista, falando, puxa, parabéns. A gente raramente vê alguém fazendo isso. O segundo foi quando a gente entrou no hotel com aqueles sacos, muitas pessoas que estavam nesse evento meio que olharam pra gente com um olhar de discriminação, dizendo, esses daí estão querendo aparecer, né? Eu falei, posso? Os roots. E olha Rotular lá. é importante para poder separar, né? E aí, eu fiquei com isso de novo, tá, gente? Isso foram 2, 3 dias. O último dia desse evento, e aí eu não vou fazer spoiler, eu vou contar a situação como foi. Eu estava sentada na mesa, cheguei pro café da manhã, e aí eu tive a felicidade de encontrar um amigo meu, puta, de colégio. Aí ele falou, senta aqui com a gente. E tinha um casal na mesa, que eu não tenho a menor ideia de quem era. E aí eu falei, legal. Eles falaram, quem é você? Eu falei, eu sou a Lu, eu sou da Microsoft. E eles fizeram uma pergunta muito interessante. Eles falaram assim, como que você sobreviveu no mercado de tecnologia? Porque, gente, é isso, teve muita gente que perdeu emprego e teve muita gente que entrou em burnout, que é o mercado de tecnologia, porque a gente entrou numa crescente, desconsiderou a saúde de todo mundo e a gente só trabalhava, porque estava realmente enlouquecedor. E aí eu falei, nossa, com muita terapia, com muita meditação e com muita respiração. Foi o que eu respondi. E aí, ele, principalmente, a pessoa que está do meu lado, falou o seguinte, puxa, que legal escutar você tendo coragem de falar isso. Bom, ele levantou e falou, desculpa, eu tenho que fazer a palestra. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, esse cara é o Carlos Burle. Para quem não conhece, o Carlos Burle foi um campeão de grandes ondas mundial. É um cara incrível, a história dele é linda. A hora que ele falou isso, minha família, meu irmão, meus sobrinhos, todo mundo surfa. Eu falei para ele, você tá de brincadeira, que eu não sabia que você era o Carlos Burle. Primeiro, tu me achando uma idiota. Você é um palestrante, você é um cara fenomenal. Minha família fala de você e eu não sabia que era você. Então, eu pedi desculpa. Falei, agora eu vou ter que tirar uma foto com você, como todo cidadão normal. Eu falei, já já eu vou lá para a palestra te escutar. Primeira atitude dele, ele subiu no palco, descalço, de bermuda. Ele botou 400 pessoas para respirar por 5 minutos.
Aí ele virou e fez o seguinte, acabou. Primeiro eu chorava, porque eu falava, mas esse cara tocou o meu coração. Aí ele fez assim, vocês percebem que de olhos fechados e respirando somos todos iguais? O nível de consciência dessa pessoa. Vou acelerar, a palestra dele foi linda, sobre a história do que o impacto como ser humano e como coletivo tem. E aí eu tô lá, de novo, no meu almoço com meu marido, tive o privilégio dele chegar e falou, você me permite sentar na sua mesa? Eu falei, você tá de brincadeira, eu levanto e dou meu prato de comida para você, entendeu? Nesse nível mesmo, que assim, uma pessoa de um tom doce. E a namorada dele, que era a pessoa que estava com ele, que é quem faz toda a parte de produção de marketing dele, ela, por uma situação que teve numa palestra seguinte, ela fez assim, eu não me conformo que ainda a gente tenha que ter esse tipo de conversa, esse tipo de ruptura. E tinha sido uma menina mesmo, acho que ela tinha 27 anos, da comunidade local, falando de quanto ainda era difícil tentar trazer inclusão para a sociedade na Bahia. E ela estava pé da vida, gente. Resumo dessa conversa. A Renata estava pé da vida. Batia na mesa e falava assim, é ridículo, é ridículo. Aí ele, com toda a calma dele, tudo bem aí, amigo? Deixa ele, Lu, deixa ele. Ele quiser ouvir, ele vai falar, tá vendo, pessoal? Essa geração não quer comer plástico no futuro, presta atenção nisso, e nem tomar água de esgoto, tá? Vamos lembrar dessa história. Ele fez assim, mas Renata, eu já te falei, não é sobre culpa e nem sobre revolta, é sobre atitude. Eu nunca mais vou esquecer essa frase que ele falou. Que eu falei para ele assim, Burle, se você me permite, eu me sinto impotente todos os dias. Porque aí eu contei a história das caixas, dos plásticos que eu acumulei no quarto. Eu contei para ele que a gente foi recolher lixo e ao mesmo tempo que a comunidade nos parabenizava, as pessoas que estavam lá como turistas acharam que a gente estava querendo aparecer. E aí ele falou, mas por que você se sente impotente? Eu falei, porque eu não tenho nenhuma grande ideia. Eu não tenho nenhum grande projeto, eu já tive vontade de pedir as contas, de sair, de abrir uma ONG, trabalhar numa ONG, eu quero desistir de tudo. Ele falou, mas menina, ele falou, se você na posição de diretora da Microsoft fala que não tem espaço para transformar, quem tem então? Gente, puta porrada na cara, né? Vai dormir com esse barulho, né, Luciana? Aí eu falei, eu não vou dormir com esse barulho porque eu quero entender mais o que ele tá querendo me provocar. Eu falei, bullying. Não sei se eu sei o que fazer. Ele falou, ué, mas você não é de marketing? Eu falei, sou. Você não faz evento? Muitos. Aí ele fez, o que que te incomodou tanto aqui? Eu falei, aquele monte de caixa. Ele falou, quando você faz evento, o que que você faz para os executivos, para as audiências? Aí eu falei, eu peguei o teu feedback e eu vou dormir com esse agora com vontade de fazer diferente. Eu não precisei fazer um projeto megalomaníaco. Eu não precisei sair da Microsoft. Eu não precisei mudar de emprego. Eu não precisei assumir uma função de sustentabilidade, de filantropia. Eu, dentro do meu espaço hoje, da qual eu atualmente estou, eu voltei da Bahia. A primeira coisa que eu fiz foi chamar meu time e falei, pessoal, a gente come, desculpa os vegetarianos que estão aqui, veganos, eu tenho uma expressão que eu falo, a gente come muita carne moída, né, gente? Aqui na área de marketing, quem é marqueteiro, meu, é todo dia, né? Uma enxadada e um flash. Eu fiz assim, eu tenho um projeto na minha cabeça que vai transformar a forma como a gente acorda todos os dias para continuar fazendo a mesma coisa. Aí ele falou, Luciana, conta mais. Falei, temos um evento enorme de finanças, se tem alguém de finanças vai saber, que era o antigo SIAB, que é o Febrabatec agora. É um dos principais eventos de mercado, gente, eu falo que é o maior PIB do Brasil, tá nesse evento. A gente ia patrocinar aquele evento dali 2 meses. Eu falei, pega o projeto inteiro e volta para a mesa. A gente usou ele como referência para falar, dentro desse projeto da qual eu já tenho equipe alocada, dinheiro investido, o que eu posso fazer é diferente. Eu na entidade, não Luciana, tá? Mas eu na entidade companhia. E aí eu falei, eu não quero fazer projetos que eu vou demorar 6 meses, 1 ano para submeter para a corporação, que eu tenho que falar inglês, que a pessoa não vai entender quem sou eu. Eu quero alguma coisa agora. Esse projeto, gente, ele ia dar mochila, ele ia dar squeeze. Quanto a gente já não fez isso? Eu não sei aqui quem dá brinde, eu não sei daqui quem contrata mão de obra. Aí foi tão legal. A gente começou a revisitar linha por linha da execução. Brinde.
Temos 3 categorias de brinde. Lu, o brinde básico é uma sacolinha. Eu falei, primeiro, sacolinha de papel e plástico está proibido. Pô, legal, vamos fazer uma sacolinha de algodão, de material reciclável, legal. Ah, mas a gente tem que dar alguma coisinha. Vamos dar um negocinho? Que negocinho? Me vem com um caderninho com canetinha, porque todo mundo tem 50 caderninhos, 50 canetinhas em todos os estandes que passa. A gente falou, meu, nós vamos dar chocolate. O que é você estar numa feira? Você te dá um chocolatinho que você enfia na bolsa e fala, ai, nossa, me deu energia para continuar caminhando. A gente compra chocolates da Dengo, que trabalham com produtores locais. Aí, eu peguei aqui, Cláudia, daqui a pouco você volta aqui, se eu estou respondendo tua pergunta, tá? Porque eu não respondi intencionalmente, porque eu vou trazer exemplos. Aí eu falei, legal, todo stand, gente, tem a área de alimentos e bebidas, seja o que for. Aí eu falei para a agência, né? Não me venha com nada que não seja nessa linha de consciência. Eles trouxeram uma pequena empresária, pequena mesmo, tá? Uma microempresária, onde as embalagens de amendoinzinho, essas coisas dela, é feita todo com processo de embalagem já reciclável. O produtor de café que ela trouxe eram pequenos produtores do interior. E a família, eu já antecipei, né? As pessoas que estavam trabalhando ali era uma família. Por quê? Isso tem um impacto de gerações, gente. Quando você mexe só em uma pessoa, que você dá oportunidade de transformação, você não mexe no núcleo familiar. Quando você traz o filho, a mãe, a avó, e era isso, tipo, o clima era uma delícia, eu abraçava e beijava eles toda hora que tava aquele tumulto, todo mundo puta suando, calor no stand. Tinha hora que eu falava assim, me dá um copo de água, pelo amor de Deus, eu já chego no copo também, tá? Eles vinham e falavam assim, vem aqui, dá um abraço, você tá super agitado, e evento é uma tensão nervosa a todo momento. Puxa, era uma família. Eu via a senhora com o neto trabalhando junto. Gente, que legal dar oportunidade para essas pessoas. Será que é isso que a gente tem que fazer? Copo, copo plástico, gente. É simples como isso. A Microsoft tem que botar copo plástico no stand? Não, a gente pode colocar o copo de papel, já de reutilizado. E aí, acho que tem uma coisa muito legal que a gente olhou para o stand inteiro, para a experiência inteira nesse sentido. Para os altos executivos de banco, a gente achou um produtor de mel que faz vidrinhos de mel, não é potinho plástico, vidrinho de mel que você pode reutilizar, com vários sabores, é uma degustação de mel de uma empresa pequenininha e que a gente deu para os executivos, logicamente numa caixa com papel reciclado, né, gente? Só para também ser coerente com o que eu estou falando. E aí foi tão legal. A gente ouvia os executivos e faziam assim, finalmente eu estou ganhando alguma coisa diferente, porque eu não aguento mais ganhar coisa que depois eu vou dar para outra pessoa, porque eu já tenho 1 milhão de brindes na minha casa. Na verdade, eu não estou na minha casa porque eu nem chego, às vezes eu largo em algum lugar. A parede desse stand, gente, um stand de mais ou menos 70 metros quadrados para você construir, tem mais ou menos 200 metros quadrados de madeira. Logicamente, é o mínimo que a gente faz é colocar uma madeira já, né, certificada. Mas a pergunta que eu fazia para o meu time, que é isso que é uma delícia, é: e depois? Isso vai virar lixo ou isso vai virar matéria-prima? Aí a gente doou para uma empresa que transforma madeira em energia, e é uma energia limpa. Este nível de consciência, gente, eu poderia ficar, porque esse projeto ele foi 83% com foco sustentável. Sustentável, eu não estou falando de verde, eu estou falando de consciência de impacto social e ambiental. A gente pegou todo o tapete que a gente deu e a gente transformou isso numa doação para uma ONG que o chão era batido e que pôde forrar os lugares onde as crianças brincavam. Aí você pode falar, pô, Luciana, mas a Microsoft só fez isso? Não. Gente, a gente tem uma líder de filantropia, uma líder de sustentabilidade, a gente tem projetos com a Amazônia, projeto de limpeza de rios, de transformação de clima no planeta, mas isso é muito longe da Luciana. Luciana, só revi o projeto que já ia para a rua. E desde eu comprar mais um squeeze, eu contratei uma ceramista que utiliza resto de plástico, de PET, na composição da cerâmica. E que é um negócio lindo.
a planta foi doada também para uma empresa que utilizou isso para fazer um jardim de uma comunidade. Quanto isso não é possível cada um de nós fazer? Dentro da sua própria realidade. E aí, Fred, vamos lembrar lá da palavra culpa. Não é sobre culpa, não é sobre revolta, é sobre atitude. Eu poderia ter feito o mesmo evento sem pensar nisso. Eu falei meia culpa, na verdade, né? Que é você assumir qual parte da responsabilidade é sua, né? Mas dá na mesma, porque eu falei culpa sim. Não, e a gente tem Ô, esse Lu, hábito, viu, Fred? Eu vi que alguém levantou a mão, tá? Quero dar mas oportunidade. antes disso, eu queria falar o seguinte: eu achei que você estava respondendo parcialmente a pergunta da Cláudia. Eu acho que não foi exatamente o que ela perguntou, então eu vou ler a pergunta dela de novo Tá bom. para ver se você consegue responder de uma forma mais completa, tá? Aí depois a Sandra também tinha levantado a mão e tirou a mão aqui. Aí eu vou chamar ela logo em seguida, pode ser? Lógico. Ela perguntou assim: como que o marketing sabe o que é relevante para ser trabalhado dentro da temática ESG? E na Microsoft houve alguma capacitação específica para essa área, sobre o tema? Para a área que ela está falando é para o marketing, né? Alguma capacitação para o marketing Pro sobre o marketing. tema ESG? Tá bom. Eu vou responder o seguinte: capacitação para a companhia tem, para todo mundo, é obrigatório. Todos nós fazemos capacitação, mas, de novo, nas temáticas globais, que é principalmente em relação à água e a clima, tá, gente? Então, assim, a gente é, sim, capacitado nessa frente. Principalmente porque existe um produto nosso que está orientado a tecnologias para medição de emissão de carbono e assim por diante. Então, como produto, a gente é capacitado. Como marketing, eu também vou responder a próxima pergunta agora com o Zoom, com o foco de marketing. Não teve. Isso veio dessa essência que eu estou dizendo, da hora que eu me provoquei, da hora que eu vi as caixas de papel, o plástico, a quantidade de lixo que eu tirei desse ambiente, que eu falei, eu tenho condições de olhar para isso e trazer essa perspectiva para o meu time. E vou te dizer, é um aprendizado colaborativo incrível. Em 5 meses, se vocês vissem a evolução do meu time, porque é um time super pequeno, tá, gente? Não é porque a Microsoft é um time enorme, não. Meu time é bem pequeno. Quando a gente trouxe as pessoas para a mesa e começou, e aí eu falo que, assim, a minha provocação gostosa, e eles falam que eu não provoco apontando o dedo, eu provoco dizendo, puxa, nós vamos dar camiseta. E aí, a hora que eu chego a camiseta no plástico, eu dou aquela entortada de cabeça, eles falaram, puta, a gente deixou sair a camiseta com embalagem plástica, não preciso, bota na caixa, bota 100 camisetas numa caixa, todo mundo vai lavar a camiseta depois que recebe, ninguém usa um brinde sem lavar. E aí a gente começou a experimentar esta conversa. Sabe qual a pergunta que a gente mais faz desde que a gente começou esse processo de experiência, de consciência nossa? É a pergunta, isso vira lixo ou isso vira matéria-prima? Se eu estou fazendo uma camiseta para dar para 500 funcionários, eu posso fazer com a mão de obra de costureiras de comunidade ou eu vou continuar comprando da China, que eu não tenho a menor ideia de quem fez e de que material que usou? Gente, nada contra o mercado chinês. Eu só estou dizendo que eu posso trazer impacto para uma empresa de menor porte e que está aqui no interior de São Paulo. E que aí, eu tenho exemplos lindos disso. Esse projeto, como processo de aprendizado, a gente trouxe uma agência parceira nossa, a gente está montando um catálogo de fornecedores, porque a gente percebeu que essa era a maior dor do mercado. Quando eu chegava, e é verdade essa história, até, eu falo que eu tenho mais amigo nos concorrentes, gente, da Microsoft, do que na própria Microsoft. Porque é tanta, imagina, em 19 anos, imagina a quantidade de gente que já entrou e já saiu da empresa e eu continuo lá, né? Eu falo que nesse evento, nessa feira que eu estava, eu fui intencionalmente no stand de de todos os meus amigos, de todas as outras empresas, e tem um caso específico que minha madrinha de casamento é uma executiva de uma delas, e eu cheguei no stand e fiz assim, ai, tô morrendo de sede, me dá um copo de água. Eu sabia que havia um copo de plástico, gente. É modelo mental normótico que a gente chama, no caminhozinho natural que a gente foi treinado. Aí ela me deu um copo, eu olhei para ela e fiz assim, você não tem vergonha de me servir uma água num copo plástico numa empresa desse porte?
olha que legal. E eu falei num tom leve, assim. Ela falou, o que vocês estão fazendo de diferente? E aí eu dei toda essa... A gente brinca que é um pitch, né? A gente falou assim, 82% do nosso stand, ele tem a resposta de isso vai virar lixo ou isso vai virar insumo para alguém? Ou vai virar uma doação? Ela falou, eu quero mais. Ela me chamou para fazer essa conversa dentro da empresa. E aí, gente, não é sobre ego. Eu não faço isso porque eu quero ser influencer. Tanto que outro dia me falou assim, você ganha dinheiro falando disso? Eu falei, eu não ganho dinheiro nenhum. Não é esse meu objetivo. Meu objetivo é criar um impacto de verdade para que meus filhos, se eu tiver neto, eu tenho filhos, né? Se um dia eles quiserem ter filho, quiser neto, senão no mínimo que a gente possa sobreviver. Sobreviver, e não é só falando do oceano com plástico, de lixos e montanhas de toneladas de roupa que são desprezados, mas é da relação humana. Eu não precisei gastar meses montando PowerPoints, gente, apresentando para 50 pessoas. Eu chamei meu time e falei, quem topa isso? E ó, não é sobre culpa, é sobre atitude. Cada vez que eles me apresentam um projeto, eu olho e eu acho novas oportunidades. E eles fazem assim, puta, de novo, Lu. Eu falo, não. Se a gente não erra e a gente não olha, a gente não transforma. E aí eu não estou buscando culpados. A gente teve uma campanha, gente, que a gente fez sobre desmatamento na Amazônia, com um influencer. E eu dou muita liberdade para o meu time trabalhar. Eu vou trazer para a campanha, porque parece que é só evento, brinde, não é, tá? Eles vieram só me mostrar, Luciana, essa campanha vai para o ar amanhã. Era muito legal, era um influencer no stories do Instagram, e ele ia passando a mensagem muda. Ele não falava nada, ele só ia botando a mensagem no quê? Num papel. Eu contei, foram acho que 26 papéis escritos que ele ia botando para o lado. A hora que eu aprovei a campanha, eu falei, gente, muito legal. Quando vai para o ar? Amanhã. Aí ele disse assim, você não está feliz? Eu falei, não, a campanha tá linda. Eu falei, gente, só que a gente vai falar de desmatamento e tá as mensagenzinhas no papel. Juro, meu time quis se matar. A agência que estava junto falou, pelo amor de Deus, nós vamos tirar a campanhadora. Eu falei, calma. Se todo mundo saiu incomodado daqui, a campanha já está feita, produzida. Produzir mais é deslocamento de carro, é deslocamento de pessoas, é A combustível jogado. próxima já está, a A próxima já está corrigida antes de nascer, né? É isso. E, gente, a leveza da qual nós somos convidados a falar é o que ajuda a não criar revolta no outro. Porque se eu tivesse comido o toco do meu time, eu tenho certeza que tinha gente ficado mais revoltada do que convidada a esse olhar. E Tem para... uma coisa que a gente fala muito em comportamento humano, principalmente comunicação, né? Tanto quanto liderança quanto vendas, que é assim, as pessoas fazem o que elas dão conta. Se você faz em liderança, a gente já leva para o seguinte lado. Se a pessoa não fez do jeito que você imaginava, ou do jeito que seria a melhor prática, ao invés de você corrigir, você ensina. As pessoas não fazem porque elas não sabem, elas nunca foram ensinadas. Você já, eu posso apostar aqui que por mais que, sei lá, assim, a maioria do grupo aqui não tem, não descarta o lixo da própria casa num saco específico para reciclados e entrega no momento do reciclado, e acaba misturando nos dois lixos. E eu vou fazer a meia-culpa de novo. Eu também faço parte desse time. Eu tenho o saco de lixo, tenho a lixeira específica, e muitas vezes a gente se vê jogando o negócio no lugar errado. Então, estou falando de ambiente, né? Eu vou deixar, inclusive, a Sandra fazer a pergunta dela. Sandra, você sinaliza aí, levanta a mão se você ainda quiser fazer a pergunta também. Mas eu queria falar uma coisa super legal, que é disso que a gente está falando de ser, né? Não importa em que patamar ou em que função que a gente está, não só dentro da empresa, mas na sociedade, a gente ser um ator ou um agente de mudança, né? De transformação. Eu participei há algum tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, na verdade, de um evento do Murilo Gun. Quem conheceu, já ouviu falar do Murilo Gun aí, coloca no chat para mim, para eu saber quem que já ouviu falar dele ou não. É um cara que tem uma história bem fora da caixa, assim, né? Bem diferente e tal. E é um cara que eu me aproximei durante algum tempo, fui, entre aspas, líder da comunidade de criatividade dele aqui em BH, que é um movimento bem informal, né? Não tinha um cargo de líder. Só que eu peguei a galera que foi no evento, juntei todo mundo, montamos um grupo do WhatsApp que existe até hoje. E se espalhou pelo Brasil, também não foi o primeiro.
Mas e aí, recentemente a gente foi nesse evento, e esse evento ele falava muito sobre sair do lado tecniquez da criatividade, que já não é tão tecniquez, né? Já é algo fora da caixa, mas da criatividade ele partiu para um mundo muito espiritualista, no sentido de espiritualizar as pessoas mesmo, de trazer as pessoas para a essência, para que elas tenham qualidade de vida, para que elas não adoeçam diante de tanto trabalho, diante de tantas mudanças, de tantos desafios, por aí vai. E aí, depois dali, a gente ficou meio que... Eu fiquei, na minha cabeça, na verdade, me cobrando absurdamente de liderar um movimento, de fazer aquilo expandir. E aí eu mandei isso para ele hoje, ou ontem, não sei mais. Os dias passam muito rápido. E eu falei, cara, estou muito frustrado, porque que saco! Eu estou muito triste de não ter levado isso para frente, porque eu vejo as pessoas adoecendo à minha volta, e eu estou doente também. A sociedade do cansaço. Foi isso, um post de sociedade do cansaço. E ele falou assim, cara, você tá ligado que essa vontade sua é muito bonita, mas essa vontade que você tem, ela ainda tem os conceitos de uma sociedade antiga, um conceito ainda antigo, que é de dizer que uma comunidade inteira tem que ter um líder e que distribui esse conhecimento, essa orientação, né, esse norte de para onde tem que ir. Não é não, sou. Você começa... Ele não falou sou, não, porque ele é de Minas. Mas não é não, é porque essas coisas acontecem no 1 a 1. Eu falei para ele, cara, mas eu quero chamar todo mundo, então, no 1 a 1, as 30 pessoas que estavam no seu evento. Ele falou, começa com a primeira. E aí hoje eu já chamei. E aí hoje cedinho eu chamei a pessoa e falei, ó, cara, eu queria te falar o seguinte, ó, eu tomei essa na cara aqui, que isso... Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso, para mim, é social puro. Recentemente, eu mentorei uma pessoa que queria aprender a vender mais, e o trabalho dela é professor de mindfulness. E aí você fala, mindfulness não precisa de professora, porque as pessoas aprendem sozinhas. Eu não aprendi sozinho, eu precisei dela. E aí, mentorando ela, a gente chegou num produto diferente, que é vender mindfulness, meditação, para grandes grupos de grandes empresas. E hoje é o principal produto dela. Não é o que ela mais gosta, mas ela vende muito e a receita é muito boa. Então, como ela está vendendo social, que é trazer para quem está dentro das empresas, online ou presencial, qualidade de vida. E eu fiquei percebendo isso. Eu falei, cara, eu fico querendo fazer um negócio grandão, e eu não tenho cargo de diretor de uma grande empresa multinacional, eu não tenho tanto impacto, mas, de repente, eu, na minha vida pessoal, no meu prédio, onde for, tenho talvez até mais alcance do que a Lu dentro do time dela, que ela disse que é pequeno, não sei quanto que é pequeno para ela, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de consciência, ela vai falando do verde, eu já começo a pensar isso em governança, já começo a pensar isso em... meu Deus, pra você ter uma ideia, eu moro em frente a uma comunidade aqui, né? Eles não gostam tanto que chamam de comunidade, porque parece eufemismo. Eles me falaram. Eles que eu falo, algumas pessoas da comunidade. Mas... E eu fico assim, cara, mas como que eu posso ajudar mais? Eu já dou tanto, já dou tanto. Pô, tem tanto gasto que eu faço que é absolutamente inútil, que não retorna para mim, que eu não percebo, que eu não me lembro do que eu gastei, porque eu estou gastando além do que deveria naquilo, que não gira tanta economia. E que se eu segurasse, eu poderia fazer ainda mais doações, eu não estou falando só de financeiras, mas doações de energia, de tempo, de tudo. Se eu consigo praticar essas coisas que são mais voltadas para a minha saúde mental, eu não consigo dedicar mais tempo da minha semana para ajudar essas pessoas, eu não consigo botar um projeto que está engavetado tem 2 anos para frente, e é um projeto tão grande que poderia mudar a vida realmente das pessoas ao meu redor e, consequentemente, da minha. Assim, estou usando essa ideia de consciência e essa ideia de que é 1 a 1, que eu peguei emprestado ontem, né? Para mostrar que, à medida que a Lu vai falando, eu vou pensando assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer hoje, saindo daqui? O que dessas coisas que eu posso fazer vão gerar um impacto mais rápido em mim e à minha volta? E qual é aquela ação que, se eu tomar agora, eu impacto outras ações? Eu crio, de repente, consciência para as outras ações que têm que ser tomadas, entende?
Não sei. Eu não sei, por exemplo, e aí já jogando lenha na fogueira aqui, eu não sei, por exemplo, se os novos colaboradores da Microsoft estão recebendo o mouse novo já, Ocean Plastic, mas deveriam. A gente não tem mouse, a gente não recebe aqui. Então, pois é. Eu não sei se já tem A um gente não quer. teclado sendo desenvolvido, entendeu? Mas Não, eu tenho certeza absoluta que quando você faz um primeiro movimento, outras empresas começam a fazer. é isso aí. Ô, Entende? Fred, Diga. desculpa, só interrompendo, mas isso que você está falando aí é bem bacana, e pega um gancho na pergunta do Fernando, que é de São Paulo, que ele fez uma pergunta bem similar sobre a sua fala para a Lu, né? Depois da sua fala, se a Lu quiser responder. Então, vem bem a calhar com o que você está mencionando aí mesmo. Helena, antes de responder, porque eu acho que a Sandra tinha aberto a A câmera Sandra que tinha ela queria falado. falar, né? e aí, Agora, eu não Fernando, achei. Bacana. Achei aqui, a pergunta do Fernando foi enquanto eu estava falando. Então, Exato. Sandra, você quer perguntar ainda? E aí a gente parte para a pergunta do Fernando? Na verdade, oi, gente, eu não queria E, perguntar, eu gostaria de contribuir com por o que a favor. Lu estava falando. Lu, eu queria resgatar. E, gente, assim, eu sou do Centro-Oeste, tá? De Goiás. Eu queria falar que esse é o primeiro evento. Assim, normalmente eu entro, mudo e saio calado dos eventos. Eu quase não gosto de falar, porque eu tenho essa mesma impressão que a Lu teve. Tipo assim, que as pessoas estão ali para te tá querendo aqui aparecer, tá querendo um biscoito, sabe? E aqui parece que as pessoas estão tão abertas, o discurso da Lu é muito receptivo. Então, eu queria tomar a liberdade, Lu, de contribuir com o que você disse ali do evento. Eu tenho essa mesma sensação e sempre me incomodou muito essa questão de embalagens. Eu também trabalho hoje com patrocínio, com eventos, eu sou da área do cooperativismo, e me incomoda demais, gente, essa questão do lixo. E aí, num evento, a gente sempre faz flores e coloca tudo. E você vai no aniversário, tem balões, né? Você vai no casamento, tem aquele mundaréu de flores. E aí eu ficava pensando, mas que coisa, né? Esse negócio vai tudo para o lixo depois, né? Aí vem aquele caminhão do lixo, leva tudo e vai para o meio ambiente, ou às vezes vai para o rio, ou às vezes vai, Deus sabe para onde. E aí eu cheguei e falei assim para minha gestora, eu falei, olha, eu tô cansada desse negócio, isso aqui não vai ser desse jeito não, chega desse tanto de lona, chega desse tanto de papel, chega desse tanto de... Ela olhou para mim, tipo assim, ficou louca de vez, porque se eu pudesse me descrever, eu seria a pessoa das ideias. Gente, sou aquela pessoa que vai lá dar as ideias e casca fora, assim, casca fora no sentido assim, joga o fogo, casca fora, traz a água e chama o bombeiro. Toca a E aí eu campainha falei e assim, corta. ó... Exatamente, Fred. E aí eu falei assim, esse evento vai ser diferente. Esse tanto de flor já chega, não é funeral nem casamento. Nós vamos fazer um trem diferente. Toda a nossa decoração, as pessoas, ao final, é isso que ela vai levar para casa. Ela vai levar a orquídea, ela vai levar a samambaia. Aí meu gestor falou assim, 5 mil reais samambaia? Tá ficando louca, não sei o que, não sei o que. Porque o evento era pequeno, não era para muita gente, tá, gente? E aí, tá bom, eu falei, me dá os 5 mil reais. E eu sou daquela, se eu entrar com a ideia de 5 mil reais, eu tenho que sair com 5 mil reais. Não serve 4,5, nem 4.800, tem que ser os 5 mil reais. Tá bom. Falei assim, acredita em mim, vai dar certo, me dá os 5 mil reais. E ficamos nessa ideia dos 5 mil reais até de Jesus voltar. Por fim, tudo aprovado. Gente, as tias começaram a brigar, querer arrancar cabelo uma da outra para carregar a samambaia. As orquídeas, uma falava que era esposa do Lula, do Bolsonaro, de todo mundo, para poder levar as benditas orquídeas. Moral da história, levaram até coisa que não podia. E agora a gente só faz evento assim, tipo, tudo que é decorado, e eu sou a louca agora que cata os balões das festinhas de criança e vai precisar abrigo, doar para essas crianças que não têm. E as crianças brincam com aquilo, então, ou seja, é reutilizado. É um plástico que, tá, vai para o lixo do mesmo jeito, Sandra, mas teve outra utilidade. Outra coisa, Lu, também, que eu não sei nas empresas de vocês aí, eu sozinha não consigo acabar com a fome do mundo, mas é algo que me incomoda pra caramba, gente. Se eu pudesse falar para vocês assim que eu choro de ver aquelas pessoas com fome, eu choro. E se eu tenho, eu divido na hora. Eu sou aquela pessoa que arranca do meu prato, vai lá, divide e tô nem aí porque o povo pensa. E eu tava olhando lá aquele tanto de caixa, né, saco e tal. Falei, o que a gente pode fazer com isso? Eu chamei uma cooperativa e falei assim, ó, eu tenho isso aqui toda semana, eu tenho isso aqui todo mês.
eu quero que você me dá de volta, eu vou te dar isso, se você me dá X cesta básica toda semana. Ele falou, dou, porque eu vou ganhar um dinheiro com isso, claro que é muito mais, mas eu quero, então, pelo menos dar 3 cestas básicas por semana. E, assim, a gente está ajudando várias instituições aqui, pessoal. Então, assim, o projeto nasceu aqui e está rodando já as outras cooperativas nossas. Então, é uma coisa que realmente eu fico pensando assim, será que a gente não pode mesmo pensar, se isso aqui chega na nossa casa desse jeito, a gente não pode pensar como fazer isso, como mudar isso, porque realmente, assim, vocês viram, eu tenho uma bebê pequena, me incomoda muito o que eu estou deixando para ela, como vai ser o mundo daqui adiante, sabe? Tá certinho. Então, era só isso, gente. Falei Só até isso demais, não, né? pelo amor de Não, Deus, é palmas isso. para sua coragem, para sua atitude, Sandra. Ó, eu acho que isso, se você me permite, Fred, assim, é muito legal, gente. É um caminho. Eu tenho amigas que são desse mercado de sustentabilidade, que nasceram, abandonaram o mundo profissional e, que estão se especializando nisso. E elas sempre falam, Lu, é um caminho sem volta, você vai parecer a louca daqui para frente. E meu time brinca que tudo que eu pergunto agora tem que virar comida de pomba. Eles brincam, eles têm uma expressão, que eu não sei o que eu falei um dia que eles falam isso. Eu entro num brinco, eles assim, eles olham pra gente e falam assim, mas no final do evento esse material vai virar comida de pomba, porque se não virar, você já sabe. Aí eles brincam assim, mas por que comida de pomba? Ah, porque isso vai sair por trás da pomba que vai fertilizar o solo e que vai dar ciclo. Gente, Nossa Senhora. essa leveza desse olhar, se você me permite, eu já vou emendar, Sandra, com o teu depoimento para o que o Fernando perguntou. O Fernando é muito legal e eu adoro quando as pessoas trazem um pouco esse senso de realidade, sabe? Para mim, do seguinte, tá bom, mas sai aí do alto da pirâmide da grande empresa e vem aqui para o mundo de todo mundo. Então, acho que a Sandra já até respondeu parte disso, mas eu vou trazer para a pessoa física. O Fred ficou reverberando aqui na minha cabeça o que você falou da gente, às vezes, querer fazer. Lembra que eu falei grandes projetos e a gente fica congelado? O ser humano é assim. E não é sobre culpa, de novo, é sobre atitude, tá? Eu tinha muito essa coisa de, puxa, eu quero abrir uma ONG, ajudar a ONG, sempre fiz doação, graças a Deus minha família vem dessa essência também de querer ajudar o próximo. E um dia eu olhei para dentro da minha casa e eu falei, puxa, a pessoa que trabalha na minha casa, que quando eu tenho que viajar, e eu viajava muito antes de pandemia, meu marido também, que eu confio meus filhos, que eu confio a minha casa, que eu confio a comida de que a gente se sustenta. Será que ela tem uma casa? Como que ela mora? Eu sei que doar para uma ONG é super importante. Gente, isso é muito chocante, tá? Mas eu falei, será que tudo que eu dou para uma ONG, se eu doar para a pessoa que mais me ajuda todos os dias, e eu perdi minha mãe há 9 anos, gente, então é assim, quando eu não tenho para quem eu brinco, para quem pedir boia, que eu tô me afogando, é ela, é a G, a Santa G, que eu viro e falo, G, pelo amor de Deus, eu preciso que você venha porque me chamaram no escritório, eu tenho que sair correndo. É sábado, domingo, é de noite. A hora que eu botei essa visão dentro da minha casa, de que a pessoa que morava comigo tinha uma goteira em cima da cama dela, e eu uma vez escutei ela falando que quando chovia à noite, ela tinha que sair, dormir na sala, porque ela botava plástico, eu falei, eu juro por Deus, eu tiro o óculos mesmo, que eu falo assim, você tá fazendo tudo errado. Nem que eu impacte, gente, uma família. A família da G se tornou extensão da minha família. E que eu tenho o privilégio de poder sim ajudá-los, ajudar ela e o marido. Ela tem 2 filhos adultos, a filha dela tem uma filha. E um dia eu falei, desde os meus filhos comerem McDonald's, e a gente gasta R$ 150 numa sexta-feira comendo McDonald's, ela quer fazer inglês? Nós vamos ajudar ela a fazer inglês. A neta dela, por conta disso, possivelmente vai ter muito mais oportunidade do que a G. Só que essa é a troca. E eu não tenho vergonha de falar isso. Se eu tenho condições financeiras de ajudar, ela sempre me fala, a G é um ser humano muito evoluído, assim, gente. Ela fala, eu tenho tempo para ajudar a senhora. Eu não tenho mais filho pequeno, então eu posso doar o meu tempo para você. Eu falei, então é troca, gente. A vida é feita sobre troca. Então, Fernando, acho que o convite que eu te faço, e se você quiser, eu estou super à disposição também, assim, dentro do que você atua.
Porque o que eu fiz, gente, eu juro, eu lancei esse projeto de transformação sem pedir aprovação para ninguém, obviamente, de louca, porque eu deveria, mesmo sendo diretora da Microsoft, ter que pedir bênção para todo mundo, tá? Não é porque eu falo que sempre tem gente mais para cima do que eu, muito mais para cima. Eu tô bem longe da liderança lá de fora, daquele monte de gente importante. Foi uma atitude. Outro dia me perguntaram isso, falou assim, Lu, mas, meu, eu lembro direitinho, ela falou, eu sou só pessoa de compras. Eu falei, só pessoa de compras? Se o time compra brinde de final de ano, agenda, sei lá, ela falou, compra. A tua empresa compra copo para beber água e tomar café? Compra. Eu falei, você tá falando que é só pessoa de compras? Você é tudo na vida de uma empresa, é você que vai fazer a transformação. Ela fez assim, nossa, é verdade. Vou dar mais um exemplo. Outro dia eu estava dando uma aula um outro MBA, gente, e aí eu fui até infeliz, porque eu fui tão indelicada e foi sem querer totalmente. Eu fiz assim, imagina eu vim falar de ESG e tá com uma garrafa plástica na mão, e eu tava com aquela garrafinha de água, água na caixa, que eu reutilizo, eu coloco o nome, meus filhos usam, às vezes para reutilizar aquilo, e o professor estava com um monte de copo plástico, que eu tinha acho que uns 5 empilhado, porque durante a aula ele foi tomando e empilhando. Aí ele pegou o copo e fez assim, nossa, eu fiquei com muita vergonha agora de estar com esse monte de copo de plástico e você falando de ESG. Aí eu falei, não, eu não estou falando isso, porque eu nem tinha visto mesmo. A próxima aula que eu estava com ele, o que vocês acham que aconteceu? Ele estava com um squeeze. E sabe como ele começou me apresentando para a turma dele? Eu não era professora, era ele. Ele fez assim, presta atenção nesse squeeze, ele fez. No final da aula vocês vão entender porque eu tô com ele. E aí eu dei esse exemplo no meio da fala. Gente, o professor foi a transformação do mundo? Não. Mas se ele teve a condição de tirar 5 copos de plástico por aula que ele bebe, faz essa conta na vida. Pode ser simples como isso. Então, não se sintam culpados, atuem dentro daquilo que vocês podem, na velocidade que vocês acham que vocês têm condições. Pessoa física ou jurídica. Eu não coleto lixo na minha casa, mas, puxa, eu dou aula de computação numa creche. Tá tudo bem. Todos nós temos algo para impactar o mundo. E se cada pessoa impactar uma outra pessoa, a gente, no mínimo, estaria 50% melhor, né? No mínimo. Se eu impactar, porque tenham certeza, daqui, depois, se todo mundo quiser me mandar uma mensagenzinha falando, isso fica reverberando na orelha da gente, essa conversa, dias, às vezes, porque a primeira vez que eu me convidei, eu fiquei com isso na cabeça, eu nem dormia. Me manda um ping e fala, puta, Lu, sabe o que eu fiz de diferente? Vocês vão ver, gente. Fui tomar café na empresa. Você vai olhar e falar, tem a xícara e tem o copinho. Acho que eu vou na xícara, né? Aí tem a conversa de, porque vai gastar água, mas, gente, aí depende da estrutura, depende de um monte de coisa, mas tenha um olhar. Fred, quando você for comprar agora o shampoo vegano, você vai ver o que evoluiu os últimos 5 anos. Não é só o shampoo vegano, olha se o plástico também é reutilizável, se usa plástico. Os sacos de lixo da minha casa são não plástico, que eles chamam, né? Que eles usam amido de milho, tem outras composições. Não tenho condições financeiras porque é muito mais caro, tá tudo bem. Muda outra coisa. Eu contratei uma empresa de foto para fazer cobertura fotográfica dos meus eventos de adolescentes que têm síndrome de Down e autismo. Eu ia contratar fotógrafo do mesmo jeito. A diferença é que eu fiz um impacto socioeconômico de inclusão real. Não é uma ONG, é uma empresa que percebeu, é uma mãe que percebeu que as crianças e os jovens com autismo e síndrome de Down, eles têm um olhar diferenciado. E a câmera na mão deles, bem treinada, é uma potência. As fotos que eles tiram é linda. É isso. Então, eu tô falando de qual o tamanho do impacto, às vezes, com um movimento que a gente tem. E, essa equipe da galera do Clique, depois entrem no Instagram deles, porque vocês vão ficar encantados com eles. Quando eu estava nesse evento, a organização falou para mim,
meu Deus, que lindo isso. Aí ela fez assim, que lindo isso que você está fazendo como doação. Eu falei, eu não estou fazendo doação nenhuma. Eles estão todos aqui como os profissionais, eles estão recebendo salário. Ela falou, vou botar eles no palco para falar para 5.000 pessoas. É lindo. Eles estão indo para um monte de evento agora. Isso é oportunidade. Eu, no meu lugar de fala, onde eu estou hoje, eu consigo abrir portas muito maiores, às vezes, óbvio que sim. Mas eu abri a minha casa e ajudei a G tirar a goteira de cima da cama dela. Paguei para ela montar um telhado na casa dela. Eu posso. Ô Lu, olha que coisa curiosa, né? Você falou lá no início sobre os ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso Aí eu estou lendo aqui, erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, está acabando. Indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Dá para fazer uma palestra sobre cada palavra dessa aqui. Dá para fazer uma live sobre cada palavra, e mesmo assim demoraria mais do que 1 hora, né? 1 hora e pouco, né? Porque a gente já até passou dessa 1 hora. O que eu quero dizer, assim, pelo menos um dos 17 deve ter alguma coisa que você consegue fazer amanhã, mesmo que pequenininha, mas que pode gerar uma mudança muito grande. Estou errado? E aí eu não estou falando como pessoa física só, porque aquela minha resposta para o Fernando foi em cima de pessoa física. Mas como pessoa jurídica também, em qualquer lugar, que eu acho que a Lu respondeu. Fernando, se você achar que respondeu, dá um sinal aí para nós também, cara. Ah, deu aqui, ó. Muito obrigado, Fred e Lu. Beleza. Gente, a gente está caminhando para o final. Eu queria saber se tem alguém com alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição que quer fazer também. Depois a gente tem um recadinho do pessoal da Unid aí também. Gente, eu poderia ficar horas aqui falando disso, porque é de uma paixão. Meu time fala que eu falo sobre projeto de data center, sobre modern work, eu tenho um monte de coisa difícil lá dentro que eu tenho que falar. Eu falo, mas quando eu vou falar disso, a minha alma vem para a mesa mesmo, assim, gente. Eu poderia ficar, o Fred falou, se quiser me convidar para fazer 18 palestras sobre isso, conversas, eu vou ficar aqui. Oh, meu Deus, ficaria a noite inteira, vai ter certeza. Meus filhos vão vir aqui invadir em algum momento. Ô, Lu, e aí, para quem está falando que quer mais, eu não sei se já está seguindo a gente também, né? No Instagram, no LinkedIn. Então, Provavelmente que já quem até estava seguindo um já colocaram, segue né? os outros. Quem está seguindo um já está seguindo o outro também. Além disso, não sei se todo mundo aqui sabe, né? Mas tanto a Lu quanto eu, a gente dá hoje aula. Só um minutinho. O Fernando levantou a mão, né? Tá. Eu vi que eu mudei de posição aqui, eu fiquei achando que alguém estava compartilhando. Então, quem não faz parte do MBA pode buscar também informações. Eu acho que o recadinho da Unid tem muito a ver com isso. Mas imagina o que é passar aí, de repente, um final de semana inteiro aí, né? Tendo aula com a Lu. Eu ia falar comigo também, né? Mas eu vou botar o holofote nela, que hoje foi a agente principal aí da conversa. Mas a gente fala muito também, não é sobre marketing, é sobre vendas. Minha aula é sobre vendas no MBA. Então, uma coisa que eu costumo falar nas aulas, que eu vou falar aqui também, tá bom? Eu não considero, primeiro que eu considero que um professor, ele é um colega que chegou um pouquinho antes e naquele assunto, porque se eu for falar sobre o trabalho de vocês especificamente, vocês sempre vão saber mais do que eu. E segundo, que a aula nunca se resume à aula, à sala de aula, àquele momento. Eu tenho muitos contatos durante a semana que são de alunos, de colegas, às vezes alunos que se viraram professores, alunos que são professores, alunos que eram ali, assim, uma pessoa numa turma de 30 que virou amigo. Então, continua contando com a gente, continua fazendo pergunta, continua trocando mensagens com a gente. Eu falo que eu tenho um SLA aí, normalmente de 24 horas para responder a qualquer pessoa. Mas deixa eu ver aqui o que o Fernando falou. E aí eu passo a bola também para a Eliana, para o time da Unid, tá? Só quero dizer isso, gente, a gente está disponível, né? Porque acabou que vocês não podem ter mais, não. Fala, Fernando. Boa noite, pessoal, tudo bom? Queria só agradecer, não sou muito de falar, mas
Eu gostei muito, muito dessa aula. Eu tive a oportunidade de conhecer a Lu no Future Summit da ESPM, que ela deu uma palestra assim maravilhosa. Nunca tive a oportunidade de ver o Fred em ação, mas gostei muito também. Gostaria de agradecer muito pelo compartilhar de vocês, porque esse é um tema muito relevante e é isso, ele é pouco conhecido e eu acho que é uma crescente aí. E gostaria muito de agradecer a Unity por ter proporcionado esse momento aqui para a gente. Só isso, um agradecimento mesmo. Obrigado, gente. Fico Obrigada, felizão Fernanda. também. Aí você vai, não sei se dá para ver, que eu já sou meio rosa, né? E tal, a câmera deixa um pouquinho também, mas assim, a gente fica até vermelho nessas horas, né? A Lu falou mais cedo. A gente gosta demais, cara, de interagir, de trocar. Eu acho que esse é o tom também do MBA da Unid, já deve ter percebido isso. E é como eu falei, eu fico só lisonjeado e doido para poder ter outros encontros como esse. Se Ô, quiserem mais Fred, aí, Vamos enche a cabeça do ter, pessoal da Unid aí que a gente volta. vamos ter em breve. As o portas Eli, estão abertas sempre. posso só falar uma coisa que me chamou Claro. muita atenção e obrigada, Fernando, por você. Acho que é quando eu brinco que a gente precisa escutar e não ouvir, né? Porque ouvir é mecânico, tá? A gente escuta, a gente tem um outro momento de conexão. Você fez um comentário agora e a Sandra fez anteriormente de que vocês não são muito de se expor e de se falar. Um dia eu conto, e se alguém virar aluno da Unid, eu conto isso sempre. Eu acho que até, Fernando, não lembro se eu falei mais, porque aquele momento da SPM foi muito emblemático para mim, porque tinham duas influencers no palco antes de mim. Eu me lembro que eu entrei e falei, bom, gente, eu tô com as pizzas embaixo do braço, porque, porra, o que é a Luciana entrar depois de duas puta influencers no palco, né? E é muito legal, porque esse lugar de fala, gente, ele não é sempre confortável. E para eu estar aqui, eu tive que construir muito a coragem de me expor, porque hoje a gente estar exposto, né, Fred, acho que você deve compartilhar disso, a gente vem de um lugar de vulnerabilidade que a gente falou lá atrás, porque o julgamento é natural que aconteça, e a gente vai ser julgado. Só que, puxa, se você, Fernando, que tem o privilégio de ter visto palestras, está aqui presente, você tem internet, você já tem um outro lugar de fala, se você não tem coragem de se expor, imagina outras pessoas, então, que estão em outros momentos de vulnerabilidade. Então, parabéns para você e para a Sandra, que mesmo não gostando de exposição, eu também não gostava. Eu ouvi um dia, gente, do João do Mec, puta cara importante, que eu amo ele de paixão, juro. Assim, a hora que ele entra, eu falo, mano, não acredito que eu com esse cara. Ele falou para mim, Luciana, sai debaixo da mesa. Todo mundo tem conteúdo no mundo para compartilhar. E eu tenho uma mentora que diz que sabedoria é a coragem de compartilhar o mundo, o pouco que a gente sabe. Então, obrigada, Fernanda. Sandra, vai lá, Priscila. Obrigada. Pri foi a primeira que abriu a câmera desde o começo. Obrigado, Pri. E o resto veio e se Em Minas animou. a gente fala assim, você tá doido? Forte, né? Diz aí, Pri. Então, agora no final, né, que você falou sobre as pessoas que são tímidas, né, na hora de abrir a câmera e falar. Eu, há um tempo atrás, eu gravava, há quase 10 anos atrás, né, eu gravava os vídeos que eu era maquiadora, eu não tinha coragem de me expor, eu não tinha coragem de abrir a câmera, jamais. Então, minhas amigas falavam, Pri, faz vídeo, coloca no YouTube, cara, você é carismática. Só que quando chegava aqui, não fluía, não ia, não dava. Eu começava a suar na hora de editar para postar. Vê? Não tem, né, esse encabimento. E o tempo passou, e eu comecei a me expor aos pouquinhos, e hoje para mim é uma forma muito natural. E quando você falou que eu fui, né, a primeira agora a abrir a câmera, eu fiquei surpresa, porque eu não esperava isso. Então, galera, abram as câmeras, vamos dar cara a tapa, vamos aqui conversar bastante, que eu não sei se está todo mundo aqui, se está fazendo a formação, mas foi maravilhoso. E uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu achava tão pouco, sabe? Eu mudar na minha empresa. Eu levei minha caneca, eu levei minha garrafinha e, tipo assim, agora faz todo sentido, porque praticamente só eu faço isso lá. Então, cara... Convide.
E eu sempre achei assim, será, cara, que eu posso falar sobre isso? E agora, cara, depois disso, real, a partir de amanhã eu já vou começar um movimento sobre isso. Foi muito bom. Obrigada. Adoro. Pri, você deve ter um squeeze sobrando uma garrafinha na sua casa. Leve e dá de presente para alguém. Fala assim, eu te vejo gastar copinho plástico. Olha o que eu te trouxe de presente, entendeu? É isso. E sempre Show. com muito amor e acolhimento, gente. Lembra disso, não é julgar o outro, porque cada um de nós tem maturidade em um dos pilares ali da sustentabilidade dos objetivos de desenvolvimento. Não julguem. Legal. Eu tô me divertindo com os comentários, Fred. Desculpa, Eliana, meu, você é Mas influencer. fique Você imagina que tranquila. eram as pizzas com as Gente. influencers e quem eram elas, entendeu? É engraçado o quanto tem pessoas mandando mensagem aqui via WhatsApp, né, agradecendo mesmo esse bate-papo, essa troca de experiência, troca de informação. Eu tenho certeza que hoje todos nós saímos daqui mais evoluídos, né? Com um compromisso aí de amanhã, tenho certeza, a lista que o Fred citou, algo que a gente já pode começar a colocar em prática. Começamos por nós, dentro de casa, né? E ser uma rede de extensão. Bom, pessoal, em nome da UNID, eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? O tempo, a gente sabe como que é a correria do dia a dia, o cansaço, mas foi algo tão leve, né? Que eu acho que todos saem daqui em paz, um pouco mais cheio de informações. Bem, o objetivo desse bate-papo aqui também é falar sobre quem é a UNID. A UNID hoje, nós somos um polo da Faculdade Campos Elíseos de São Paulo, nós temos uma parceria com eles, nós temos um formato, uma metodologia um pouco diferente das outras instituições de ensino. O nosso foco é bem assim em temas atuais, é pegar pessoas que já são professores, mas que são de mercado, que já experimenta, que já tem a vivência na sua área de atuação, né? Igual a Lu, o Fred, já temos também outros profissionais também, que faz parte do nosso time. Em específico, a Luciana, a Lu, mas o Fred, eles são professores aí do nosso MBA. Nós temos um MBA de Gestão Comercial e Marketing, que traz assuntos assuntos relevantes, assuntos necessários. Então, nós temos uma grade bem completa. Eu acho que aqui tem alguém que é nosso aluno, alguém comentou aqui, né, que começou a seguir por conta do MBA. Então, pode contribuir aí. Nós queremos deixar aqui um presente para vocês, um presente da UNID para vocês que foram os nossos convidados. Nós temos um MBA que tem oportunidade de ingresso agora no mês de novembro, e a UNID está concedendo a vocês um desconto aí, uma bolsa de 25%. Então, é a nossa contribuição para o aprimoramento, para o crescimento educacional, para o desenvolvimento, né, da área educacional, para que possamos ajudar e estender ainda mais, fortalecer essas informações, né? Ser multiplicadores. Como diz o Fred, dentro do nosso MBA, vocês, além de ter uma troca de informações muito grande com esses grandes profissionais, que são os nossos docentes, a troca de network, a oportunidade de outras visões sobre o mercado, a oportunidade de gerar grandes negócios, grandes parceiros, ela realmente existe dentro da nossa sala de aula. Hoje nós trabalhamos a nível Brasil, então nosso MBA é um encontro, um final de semana por mês, tudo em cima de calendário, bem programado, então para que você, são 12 meses, né? Então bem programado, a gente já tem uma ciência aí de deixar tudo organizado para não tumultuar a agenda dos nossos alunos. Então, eu vou deixar aqui o nosso... Se quiser, pode entrar no nosso site, né, conhecer um pouco mais, nosso site é bem interativo, mas vou deixar aqui o link do meu WhatsApp, quem quiser mais informações, é só me chamar, que eu terei o maior prazer em contribuir com vocês, passar mais detalhes sobre essa especialização. O último recado é sobre o certificado de participação. Eu vou, a partir de amanhã, vocês receberão através do e-mail. Eu mandei uma mensagem
creio que todos receberam via WhatsApp com o link, né, dessa aula de hoje. Qualquer dúvida, se notar que não recebeu, pode me chamar que a gente envia, tá bom? Estamos aqui à disposição, mais uma vez. Fred, muito obrigada. De primeira, você já aceitou o convite. Eliana, estou pronto, estou sempre à disposição. Lu, obrigada mesmo por que tema gostoso, né? Que contribuição maravilhosa. Nossos agradecimentos aí para vocês. Eliana, só, então, para finalizar, deixa eu falar uma coisa para você. Claro. Ano passado eu fiz uma live também com outros 2 professores da UNID. E aí, dessa live, saíram pelo menos umas 10 inscrições. Foi. E aí, uma delas saiu da provocação que eu vou fazer aqui agora. Se entrar em algum lugar e me pedir os motivos que você tem para poder fazer a live da UNID, agora eu consigo te dar, viu? Assim, que se tiver em dúvida em algum momento, quiser tirar dúvida, entender como é que funciona, quem são os professores, eu também não sou do time comercial da UNID, mas como vender está na minha veia, e eu amo falar das coisas que eu aprovo, né? É só falar comigo que eu vou dar uma luz bem boa para vocês aí também. E não perde essa oportunidade não, gente. Poder fazer um MBA, que você sabe da qualidade, que você já testou, teve um gostinho da qualidade, e principalmente que você sabe que pode acreditar, que vai ter um resultado muito bacana depois de 12 meses, não é em qualquer lugar que você encontra hoje em dia, não. Então, aproveita essa oportunidade e aproveita também esse presente que é essa condição especial de novembro, tá? Isso mesmo. Vou deixar o meu contato aqui no chat para vocês, tá? Mas qualquer coisa também pode nos procurar através das nossas redes sociais. E é isso, pessoal. Lu, tem alguma fala? Eu vou reforçar o que o Fred falou e eu quero deixar isso super claro. Cada vez que a gente entra para compartilhar algum conhecimento, a gente sai com muito mais aprendizado, gente. É muito legal porque o nível de reflexão que a gente, seja como palestrante, speaker, seja o que for, a gente recebe de vocês, vira uma potência criativa para a gente, uma energia, uma alegria de ter coragem de continuar na busca, porque isso é muito mais fácil desistir do que continuar tentando, gente. A verdade é essa, né? É mais fácil continuar usando copinho de plástico do que ficar brigando com o sistema. Mas eu agradeço só, Eliana, mais uma vez pelo convite. E o Fred, por ter se jogado, a gente nem falou isso no começo, mas a gente foi na raça, porque eu não tinha agenda para fazer alinhamento. Eu falei, Fred, vai dar tudo certo, vamos embora, porque esse tema é encantador. Eu brinco que nós capota, mas não breca, gente. Vamos embora que dá tudo certo. Então, enorme obrigado, porque enorme gratidão de verdade, assim, obrigada, gente, porque o tempo é vida, e eu sei que ficar aqui até as 9 da noite tem que ter muito amor, muito carinho, muita vontade de ter essa conexão, essa troca. Obrigada de coração. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso a todos. Até Você vê mais. que foi bom quando ninguém quer encerrar, né? Nem a gente, nem o pessoal. Toda hora tem uma... Não, então vamos pessoal. despedir. Aí vamos despedir de novo. Tá bom, gente. Ó, eu acho que é legal isso. Essa vontade de fazer mais é só a gente fazer mais. A gente faz outros, tá bom? Boa noite, bom descanso para todo mundo. Obrigado pela participação. Me senti lisonjeado. Obrigada. Gratidão. Beijo, gente. Bora transformar. Obrigada, professor. Obrigada, Eliana. Obrigada, eu, Lu. Boa noite, querida. Boa Beijo noite, para bom você. descanso. Obrigada. Até mais.